Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma discussão de um texto de Rogers, bora junto? Então nesse vídeo da sequência a gente vai discutir alguns trechinhos, né? A gente vai estar comentando algumas passagens desse livro do Rogers, né? Chamado Liberdade para Aprender. Então ele é um teórico aqui da nossa disciplina, né? Carl Rogers, da psicologia da educação. Ele é o único teórico que a gente vai estar lendo, que a gente vai estar estudando aqui na nossa disciplina, direto na fonte, né? Então a gente vai estar discutindo agora na sequência alguns capítulos desse livro, né? Do Liberdade para Aprender. Mais especificamente, o capítulo que eu quero começar discutindo com vocês é esse chamado Relacionamento Interpessoal na Facilitação da Aprendizagem, né? Esses termos aí, facilitação da aprendizagem, né, até mesmo relacionamento interpessoal, né, são termos muito rogerianos. A gente já viu um vídeo introdutório a esse vídeo que a gente está assistindo aqui agora, né, então a gente já teve meio que uma primeira incursão nessa teoria do Rogers. Nessa leitura, né, nessa discussão da sequência, a gente vai entender um pouco, né, de forma mais sistematizada, como é que o Rogers entende que ocorre a aprendizagem humana, como é que as pessoas aprendem e qual que é o papel do professor, né, o que o professor deve fazer para, né, que essas aprendizagens né, aí que acontecem com as pessoas possam continuar acontecendo, né? O que o professor deve de fazer mais especificamente. Então a gente vai ver basicamente essas duas grandes discussões sendo trazidas aqui nesses trechinhos do livro que eu separei para a gente discutir junto. Então bora lá, sem se demorar muito. Eu quero começar discutindo com vocês já uma passagem no começo ali na página 103, né? A gente tem já logo o começo do texto aqui, né, com uma afirmativa assim bastante bombástica, né, que eu acho que reflete muito bem o pensamento de Rogers, né, que era um teórico, uma pessoa que não estava preocupada com o ato de ensinar, né, e é isso justamente que Rogers vai estar mostrando pra gente nesse trecho aqui do texto, né. Ele diz assim: quero começar esse capítulo com uma afirmação que pode parecer surpreendente a uns e talvez ofensiva a outros. É simplesmente essa. Ensinar, a meu ver, é função exageradamente supervalorizada, ou seja, as pessoas geralmente se preocupam demais por aí com essa tal dessa coisa de ensinar, né? Dito isso, corro ao dicionário para ver se realmente tem significado o que afirmei. Ensinar significa instruir. Pessoalmente, não estou muito interessado em instruir o outro sobre o que deveria saber ou pensar. Aí, mais uma definição do dicionário, né? Comunicar conhecimento ou habilidade. Minha reação é: por que não ser mais eficiente usando um livro ou uma aprendizagem programada, né? Por que eu tenho que comunicar um conhecimento para outro, né? Por que não fazer essas coisas de modo mais eficiente, né? Por que não usar uma aprendizagem programada, né? Ou um livro didático? Por que não dar um livro para a pessoa ler e aprender por conta própria? Por que eu tenho que fazer o outro conhecer, né? Mais definições do dicionário, né? Fazer saber. Aqui fico com o cabelo arrepiado. Não tenho vontade de fazer ninguém saber coisa nenhuma, né? Ou seja, Rogers não está preocupado em enfiar na cabeça dos outros as coisas, né? E em assumir essa postura que é diretiva, né? Do professor fazer o aluno aprender algo, né? O Rogers não está preocupado, né? Fica de cabelo em pé, só de imaginar com essa coisa do eu fazer o outro fazer alguma coisa, né? Mais definições: mostrar, guiar, dirigir. Parece-me que se tem mostrado, guiado e dirigido a gente demais, ou seja, parece que as pessoas ficam por aí dizendo demais o que os outros têm que fazer, né? Aí Rogers continua: assim, chego à conclusão de que tem significado o que eu disse, que era o quê? Ensinar é, a meu ver, atividade relativamente sem importância e enormemente supervalorizada, né? A gente vai voltar um pouquinho melhor nessa afirmação do Rogers ao longo da nossa leitura, ao longo da nossa discussão do texto dele aqui, né? Mas basicamente o que a gente vai ver nas próximas páginas é essa oposição de Rogers ao ato de ensinar. A gente vai entender, obviamente, por que ele se opõe tão fortemente a essa questão de ensinar, né? Poxa, a escola está aí ensinando muitas coisas para as pessoas há muito tempo, né? Por que o Rogers está vendo um problema nisso, né? Por que o Rogers vê um problema nessa função de ensinar, né? É muito que a gente vai descobrir, né, ao longo da nossa leitura e da nossa discussão, mas também coloquei essa passagem já logo para a gente ter em mente aqui.
Rogers é um teórico que vai se opor à escola tradicional, que vai se opor então a esse ato de ensinar, de fazer o outro saber algo que eu julgo importante que o outro saiba, né? Mas bora voltar no texto, porque o texto já vai, né, fazer a gente entender um pouco melhor qual é a briga aqui, né? Qual é a bronca do Rogers, afinal de contas, né, com essa questão do ensinar. Na página 104, né, no finalzinho dessa página, Rogers explica um pouquinho melhor pra gente o que é o problema com ensinar, né? Ele diz assim, né, tô no penúltimo parágrafo da página 104. Agora, estou mais perto do X do problema que me excita, né? Ensinar e transmitir conhecimento tem sentido no meio imutável. Por que o Rogers vai ir contra essa ideia do ensinar? Porque ensinar, ok, é uma coisa bacana, só que é uma coisa que só faz sentido, que só é bacana num meio, num mundo imutável, num mundo que não se transforma, né? Eis porque essa tem sido a sua função inquestionada durante séculos, porque durante séculos os homens viveram vendo muito poucas transformações em uma única geração, né? É muito diferente de tudo isso que a gente vivenciou, que a gente tem vivenciado nos últimos anos, né? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que, quando eu nasci, não existia internet. Eu vi a internet surgir, né? Eu vi os LPs se transformarem em CDs e hoje em dia se transformarem em Spotify, né? E o CD sumir. Então, uma pessoa, né, com pouco tempo de vida que eu tenho, já viu muitas transformações, né? O mundo já mudou muito, né? Imagina, por exemplo, um homem que vivia, sei lá, em 1600, em 1700, né? Ele conheceu a carroça quando ele nasceu e ele morreu conhecendo a carroça, né? Diferente, por exemplo, dos nossos pais, provavelmente, dos nossos avós, que conheceram a carroça quando eles nasceram e depois conheceram o carro e conheceram o avião e conheceram o foguete espacial que chegou na Lua, né? Então, a gente vive hoje um mundo que é imutável, um mundo que é mutável, né? Mas há alguns séculos, é lógico, né? As pessoas viviam num mundo imutável. Então, nesse sentido, né? Nesse contexto, fazia sentido você aprender, você ensinar coisas, né? Porque o que você aprender no começo da sua vida ia ser válido até o final da sua vida, né? Mas, né, hoje em dia já não faz muito sentido, né? E aí continua o Rogers, né? Mas se há uma verdade a respeito do homem moderno, é que ele vive num meio continuamente em mudança. Uma coisa de que posso ter certeza é que a física ensinada a um estudante de hoje estará superada dentro de uma década, né? Ou seja, as coisas que a gente aprende na escola hoje, certamente daqui a uma década ou duas já vão ter se transformado, as descobertas científicas já vão ter avançado, né? O ensino da psicologia estará certamente ultrapassado daqui a 20 anos. Os chamados fatos da história dependem amplamente da disposição e da índole atuais da cultura. A química, a biologia, a genética, a sociologia passam por um fluxo tal que uma sólida afirmação feita hoje estará quase certamente modificada, ao tempo em que o estudante atinja o estágio dentro do qual se possa usar o seu conhecimento, né? Ou seja, em várias áreas do conhecimento, o que a gente aprender hoje certamente já vai ser diferente daqui a algum tempo, né? E o Rogers continua: enfrentamos, a meu ver, situação inteiramente nova em matéria de educação, ou seja, o mundo hoje em dia é um mundo novo. Não dá pra gente continuar fazendo na escola as mesmas coisas que a gente sempre fez a vida inteira, as mesmas coisas que há séculos se faz, que é esse tal desse ato de ensinar, né? Então, né, enfrentamos, a meu ver, situação inteiramente nova em matéria de educação, cujo objetivo, se quisermos sobreviver, é o de facilitar a mudança e a aprendizagem. Então, para Rogers, né, frisa isso daqui, o que ele quer, o que deve ser a função da educação, o que deve fazer a escola? Não é ensinar. A escola deve facilitar a aprendizagem, né? E ele vai bater muito nessa tecla aqui nesse texto que a gente vai estar discutindo, né? O único homem, ele continua, né, que se educa é aquele que aprendeu como aprender. Ou seja, a coisa mais importante que a escola pode ensinar para as crianças hoje não é sobre fatos, não é sobre teorias, porque essas teorias, esses fatos, amanhã ou depois já vão ser derrubados por terra e vão ser outros. Então a coisa mais importante que a escola pode ensinar hoje para as crianças é aprender a aprender. Então o que é mais importante que uma criança aprenda? Que ela tem que estar sempre aprendendo, né? Ou melhor, que ela aprenda como que ela pode aprender coisas novas, né? Quando ela sair da escola, ou enfim, à medida que o mundo for se transformando, né? Aí o texto segue. O único homem que se educa, então, é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar,
que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Mutabilidade, dependência de um processo, antes que de um conhecimento estático, eis a única coisa que tem sentido como objetivo da educação no mundo moderno. Ou seja, o que é a única coisa que faz sentido no mundo moderno é a gente entender que o mundo está em mudança, né? Que a aprendizagem é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, que a aprendizagem é um processo que a gente tem que levar para o resto da nossa vida, né? Então, essa é a bronca do Rogers, né? Por isso que ele acredita que a escola não tem que ficar se preocupando demais com ensinar as coisas para as pessoas, né? Porque se eu ensino algo hoje, esse algo amanhã depois, né, pode já não ter mais validade nenhuma, pode já não ser uma verdade, né? Pode ser um conhecimento que já se transformou. Então, para Rogers, o que a gente tem que fazer na escola é facilitar a aprendizagem, é levar o aluno a estar sempre disposto, a estar sempre pronto para aprender novas coisas, né? Ou seja, é ensinar o nosso aluno a aprender, né? E é uma coisa que dificilmente a gente vê na escola, né? Muitas vezes a nossa escola, os nossos professores pouco ensinaram pra gente sobre como estudar de forma autônoma, como buscar as informações por conta própria, como refletir criticamente sobre aquelas informações que a gente ouve, que a gente tem acesso aí pela internet, por exemplo, né? Esse é o tipo de aprendizagem que a nossa escola trabalha muito pouco, né? Nossa escola trabalha muito pouco o aprender a aprender, né? Pois bem, mas o Rogers continua, né? Na verdade, ele vai tá agora aprimorando, né? Refletindo um pouquinho melhor na sequência sobre essa questão do aprender a aprender, né? Dessa função da escola. Então, eu queria ler um pouquinho com vocês ali, ó. Tô na página 105, eu vou ler o terceiro parágrafo dessa página, né? Aquele que tá marcadinho ali. Rogers diz: eis aí um objetivo a que me dedicarei com todo entusiasmo. Vejo a facilitação da aprendizagem, né, que é essa coisa que o Rogers defende que seja colocada no lugar do ensinar. Então, ao invés de ensinar, o professor tem que facilitar a aprendizagem, e a gente já vai entender o que é isso, tá? Então, ele vê a facilitação da aprendizagem como o fim da educação. O modo pelo qual desenvolveremos o homem entregue ao estudo. O modo pelo qual podemos aprender a viver como pessoas em processo, né? Então, para Rogers, a facilitação da aprendizagem, ela vai fazer uma coisa muito diferente do ensino, né? Que é levar esse homem, essa pessoa, esse sujeito a estar sempre aprendendo, a estar sempre se capacitando a conhecer coisas novas, né? Vejo, né, a facilitação da aprendizagem como a função capaz de sustentar respostas construtivas, experimentadas, mutáveis, em processos, as mais profundas perplexidades que assediam hoje o homem. Ou seja, para Rogers, né, a facilitação é a forma que existe, né, a forma mais eficiente do homem se capacitar para estar vivendo esse mundo moderno, esse mundo em constante mudança, né? E o Rogers continua, né, na sequência explicando para a gente, né, defendendo essa posição do facilitar ao invés do ensinar, né? Ele vai falar, né, aqui na sequência toda, né, como é que um professor, né, que quer trabalhar com o aprender a aprender, né, que quer capacitar seus alunos para viverem num mundo em constante mudança, né, como é que esse professor deve agir, o que esse professor deve fazer em sala de aula, né. Por isso a gente vai ter aqui, né, a partir da página 106, no texto de vocês, uma longa discussão do Rogers sobre o que deve fazer o facilitador, né? Essa pessoa que não é mais um professor, porque o professor é aquela pessoa que professa verdades, né? É aquela pessoa que diz para o outro o que o outro deve fazer, né? Que fica ali professando o conhecimento, né? Passando o conhecimento, teoricamente, né? Embora isso não seja possível, né? Ele acredita que ele passa o conhecimento para a cabeça do aluno, né? Por meio do que ele professa, né? Por meio daquelas coisas que ele fala. Então, isso é o professor. E Rogers vai defender que, na verdade, né, que essa pessoa que entra em sala de aula não haja como um professor, como alguém que só professa, mas como um facilitador da aprendizagem. E, né, na sequência, então, a gente vai entender, afinal de contas, o que é um facilitador, como é que ele se diferencia de um professor, por que a gente não vai mais estar usando esse nome, tá bom? Para ser um facilitador não é só seguir uma regra, né? É o que o Rogers vai dizer, não é só você seguir uma técnica específica, uma técnica rígida, né? Mas para ser facilitador, você precisa, antes de tudo e mais nada,
se convencer de algumas coisas, né? Você precisa acreditar em algumas coisas. É isso que então o Rogers vai explicar pra gente na sequência, né? Ele vai falar então sobre essas qualidades que um facilitador deve de possuir para que ele promova a aprendizagem dos seus alunos, né? Então bora lá. Tô com vocês na página 106, né? A partir daqui, Rogers então vai enumerar uma série de qualidades. A primeira delas, né, é a que ele chama de autenticidade. Para Rogers, um facilitador precisa ser uma pessoa autêntica, ou seja, uma pessoa que seja ela mesma, tá? Sem se esconder por trás de uma máscara, sem se esconder por trás de uma aparência profissional, né? Vamos entender o que o Rogers quer dizer com isso. Ele diz assim, né? No primeiro parágrafo dessa seção: talvez a mais básica dessas atitudes, né, essenciais nessas atitudes que um facilitador deve possuir, seja a condição de autenticidade. Quando o facilitador é uma pessoa real, se apresenta, né, como tal como é, entra em relação com o aprendiz sem ostentar certa aparência ou fachada, tá? E quando isso acontece, tem muito mais probabilidade de ser eficiente, ou seja, ele tem muito mais probabilidade de conseguir, né, ensinar, de conseguir chegar no aluno, né? Quando o professor se apresenta assim, como ele é, né? Tipo, sem esconder o que ele pensa, sem esconder os seus sentimentos, sem se esconder enquanto pessoa, né? Isso significa que os sentimentos que experimenta estão a seu alcance, né? Estão disponíveis ao seu conhecimento, que ele é capaz de vivê-los, de fazer deles algo de si e, eventualmente, de comunicá-los, né? Então, o que é um professor autêntico? É um professor que vive os seus sentimentos. O que ele quer dizer com isso, né? Nem sempre aquele professor tradicional é um professor que vive os seus sentimentos. Por exemplo, ele muitas vezes é um professor que não se permite sentir medo, que não se permite sentir insegurança. Poxa vida, será que o que eu estou fazendo é certo, né? Será que o que eu estou fazendo é o melhor para os meus alunos? Será que o que eu estou fazendo enquanto professor, né? Isso são coisas que todo professor pensa, né? Mas muitas vezes o professor camufla, porque existe essa ideia que o professor tem que ser essa pessoa infalível, né? Ele só vai ser um bom profissional, ele só vai ser um bom professor se ele se mostrar absolutamente seguro do que ele faz, das coisas que ele acredita, né? Então ele é uma pessoa que não pode sentir medo, ele é uma pessoa que não pode sentir insegurança, né? E o que o Roger está falando é que se você quer ser um facilitador, se você não quer ser esse professor tradicional que só professa verdades, se você quer ter um relacionamento melhor com os seus estudantes, primeiro de tudo, você precisa se permitir viver os seus sentimentos, né? Você precisa se permitir, por exemplo, sentir medo, sentir insegurança, né? Sentir uma euforia muito grande, de repente, ensinando uma coisa pela qual você é enormemente apaixonado e de repente seus alunos não são, né? Ou seja, em primeiro lugar, o professor autêntico é aquele que sente, né? Que sente de forma genuína as coisas que ele, enquanto pessoa, está vivenciando. E, né, esse professor é autêntico também, né? Ele pode ser autêntico, por exemplo, comunicando essas coisas que ele sente, né? Por exemplo, comunicando suas inseguranças, os seus receios, né? Não necessariamente ele precisa comunicar tudo sobre si, né? Mas, enfim, é importante ele pelo menos se permitir viver essas questões, né? E Rogers continua, né? Significa, né, esse professor autêntico que se encaminha, ou melhor, esse facilitador autêntico, né, que se encaminha para um encontro pessoal direto com o aprendiz, encontrando-se com ele na base de pessoa a pessoa, ou seja, quando eu sou autêntico comigo mesmo, né, quando eu me permito viver os meus sentimentos, as minhas inseguranças, as minhas euforias, né, quando eu me permito sentir as coisas que eu sinto enquanto pessoa, eu posso viver uma relação mais de pessoa para pessoa com o meu aluno, né? Isso significa que está, né, ele próprio, o facilitador, né, que o facilitador está sendo ele próprio, né, que não está se negando. Então, primeira coisa, né, Roger está dizendo pra gente, se você quer ser um facilitador da aprendizagem, primeira coisa, você, pessoa, precisa se assumir, né, você precisa assumir os seus sentimentos, seus desejos, suas incertezas, seus medos, né, você precisa se assumir enquanto pessoa, enquanto alguém que é falível, enquanto alguém que tem suas paixões, né, ou seja, você precisa se reconhecer, em primeiro lugar, enquanto ser humano na relação, né? Que é uma coisa que muitas vezes os professores não fazem, né? A gente provavelmente já teve algum professor ou outro na nossa escola e na nossa trajetória de alunos, né? No nosso convívio até mesmo hoje em dia, né?
uma pessoa que você olha e fala assim, não é possível, né? Essa pessoa dá a impressão que ela não tem medo, que ela se acha super segura, né? Que ela não é possível que seja, né? E provavelmente vocês também já devem se lembrar do oposto, né? De pessoas, de professores que às vezes foram tão genuínos naquilo que sentiam, né? Por exemplo, em assumir que não sabiam algo, ou então em falar sobre suas euforias, as suas paixões em sala de aula, né? E você fala, cara, como eu me identifico com essa pessoa, e provavelmente você aprender muito mais junto com essa pessoa, né? Então, acontece muito isso, né? A autenticidade é uma coisa importante, né? Se você quer gerar aprendizagem, né? Se você espera que seus alunos aprendam com você, né? Então, primeira, não é à toa aí que o Rogers está colocando como a primeira característica, né? A primeira coisa que um facilitador deve possuir, né? Segunda coisa, Rogers vai colocar pra gente lá na página 109, né? Tem um capítulozinho novo. Segunda característica que um facilitador deve possuir é apreço, aceitação, confiança. E ele coloca assim tudo misturado, mas na verdade é uma coisa só. Quer ver? Vamos ver o que ele explica sobre isso. A outra atitude a realçar nos que empreendem com êxito a facilitação da aprendizagem. Observei-a, experimentei-a. Como, porém, é difícil saber que termo a designa, usarei diversos, né? Então ele usa 3 palavras ali, mas na verdade ele está querendo falar de uma única coisa, tá? Penso num como apreço ao aprendiz. Então, a primeira coisa que o facilitador tem que ter é apreço ao aprendiz, né? Apreço significa que uma consideração, né? É justamente isso, né? Eu olhar com consideração, eu olhar com respeito, né? Então, apreço, né? Primeira coisa que um facilitador tem que ter é apreço ao aprendiz, a seus sentimentos, suas opiniões, sua pessoa, né? É o que isso, né? É o interessar-se pelo aprendiz, mas o interesse não possessivo, né? E repara que isso é uma coisa que muitos professores tradicionais não têm, né? Esse apreço ao aprendiz. Não é raro, né? Quem já entrou numa sala dos professores ali, provavelmente já ouviu, por exemplo, algum professor falando do aluno fulano, do aluno beltrano, menino fulano é o capeta, né? O professor que emite esse tipo de julgamento não está tendo propriamente um apreço, né? Pelo aprendiz, pelos seus sentimentos, pelos seus interesses, pelo modo como ele se porta, né? Pelas coisas que ele faz em sala. É uma pessoa assim que não está, né? Tendo muito apreço a esse outro ser humano. Mas Rogers continua explicando, né, o que ele quer dizer com isso. É apreço, mas também é a aceitação de um outro indivíduo como pessoa separada, cujo valor próprio é um direito seu, né? Ou seja, é você aceitar o seu aluno tal como ele é, né? Muitas vezes ele não vai ser aquela pessoa que você, professor, espera. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele não vai ser aquele aluno concentradinho, aquele aluno quietinho, que fica paradinho numa cadeira, te ouvindo e dizendo amém que nem vaquinha de presépio para tudo que você fala, né? Mas significa que você tem que aceitar esse aluno, mesmo que ele seja assim, né? Ou seja, você precisa ter um apreço incondicional a esse aluno, seja ele quem ele for, né? Respeitando e aceitando esse indivíduo, né? Aceitando ele como pessoa, como uma pessoa separada de você, que vai fazer coisas que você não gostaria que ela fizesse. Por quê? Porque ela é outra pessoa, você é uma pessoa X e ela é uma pessoa Y, né? Mas Rogers continua, né? É uma confiança básica. A convicção, melhor dizendo, de que essa outra pessoa é fundamentalmente merecedora de crédito, né? Ou seja, esse outro aluno, independente de quem ele seja, independente dele ser alguém muito diferente de você, que às vezes te questione, ele merece, acima de tudo, crédito. Ele merece confiança, né? Ele merece um voto de confiança, um voto de valor ali de você, né? Designada como apreço, aceitação, confiança ou algum outro termo, essa atitude se manifesta de vários modos observáveis, né? Aí o Rogers vai exemplificar um pouco para a gente. O facilitador que a possui em grau elevado pode aceitar inteiramente o temor e a hesitação do aluno quando esse se acerca de um novo problema, tanto quanto a sua satisfação ao ter êxito. Ou seja, ele é um professor que, por exemplo, consegue entender que às vezes o aluno não está se portando do modo como ele imaginaria, como ele desejaria, mas é porque o aluno está com muito medo, ele está com muito receio, ele está muito inseguro de fazer uma coisa que ele nunca experimentou, né? Então, às vezes, o professor tradicional, o que ele faz, né? Ele olha para um aluno que, às vezes, está simplesmente inseguro e ele fala o quê? Ah, fulano está de má vontade, fulano está fazendo corpo mole, fulano não quer nada com nada, né? A primeira coisa que normalmente o professor faz.
E Rogers está dizendo para a gente, não, o professor, o facilitador, na verdade, ele tem que, antes de tudo e mais nada, aceitar esse aluno, né? Reconhecer o que ele está trazendo, né? E ele ainda continua, tal professor pode aceitar a ocasional apatia do estudante, suas aspirações caprichosas de atingir por atalhos o conhecimento, tanto quanto seus disciplinados esforços de realizar os mais altos objetivos. Ou seja, ele é um professor que aceita incondicionalmente o que o aluno está fazendo. Por quê? Porque ele aceita aquela pessoa, em primeiro lugar, enquanto pessoa, enquanto alguém que não vai ser perfeito, enquanto alguém que vai ser diferente dele próprio, né? E o Rogers continua, né? Ele pode aceitar sentimentos pessoais que, há um tempo, perturbam ou promovem a aprendizagem, rivalidade com o companheiro, aversão à autoridade, interesse por sua própria adaptação, ou seja, ele é um professor que aceita esse aluno, né? Que aceita esses sentimentos que esse aluno demonstra, independente de quais sejam, né? Podem ser sentimentos bons ou sentimentos ruins, né? O que estamos descrevendo é o apreço pelo aprendiz como ser humano imperfeito, dotado de muitos sentimentos, muitas potencialidades, né? O apreço ou aceitação do facilitador em relação ao aprendiz é uma expressão operacional da sua essencial confiança e crédito na capacidade do homem como ser vivo, né? Então, o que é essa grande característica aqui que o Rogers está dizendo para a gente, né? É você confiar no teu aluno. Confiar que o teu aluno é um ser humano merecedor de crédito, é um ser humano que vai ter potencial para se desenvolver. Embora muitas vezes a gente só consiga observar no aluno aquelas coisas que ele não faz de bom, né? Aquelas coisas ruins, os maus comportamentos, né? O que Rogers está dizendo pra gente é que a gente precisa aceitar esse ser humano como um todo, como alguém que vai sim ter suas limitações, como alguém que é imperfeito, porque a gente também é, né? E ao mesmo tempo, como alguém que com certeza vai ter também as suas potencialidades, né? Ou seja, é a gente respeitar, é a gente confiar, é a gente aceitar esse aluno, né? Acreditar que ele é alguém merecedor de crédito, é alguém merecedor da nossa confiança, do nosso apreço, né? E é uma coisa que o professor tradicional não faz, né? Vocês aí que com certeza já passaram pela escola e já conheceram muitos professores tradicionais, né? Sabem do que eu tô falando, né? É uma coisa que o professor que ensina, ele possui muito pouco, né? Então, por isso a gente está falando do facilitador aqui, né? Coisas que o facilitador deve saber fazer, né? Coisas que ele deve possuir. Terceira coisa que ele deve possuir, né? Repara que até agora a gente não falou de nada do ponto de vista técnico, assim, né? O que o facilitador deve fazer quando o aluno fizer X, quando o aluno fizer Y, né? A gente não está falando disso, a gente está falando simplesmente de qualidades pessoais que o facilitador deve ter para que ele seja um facilitador mesmo, né? A gente falou da autenticidade até agora, né? O facilitador tem que ser autêntico enquanto pessoa. A gente também falou desse apreço, desse respeito, dessa confiança incondicional no aluno, né? Reparem que são todas coisas que dependem única e exclusivamente da pessoa que está ali fazendo a facilitação, né? Desse professor, entre aspas, depende única e exclusivamente dele mudar o seu ponto de vista, né? Mudar o modo como ele enxerga o estudante e o papel dele dentro da escola, né? Mas Rogers continua, né? Uma terceira característica que o facilitador tem que possuir é a compreensão empática, né? O que ele quer dizer com isso, né? Elemento ulterior que estabelece clima de aprendizagem auto-iniciada e experiencial é a compreensão empática. O que é isso? Quando o professor tem a habilidade de compreender as reações íntimas do aluno, quando tem a percepção sensível do modo como o aluno vê o processo de educação e de aprendizagem, né? Quando isso acontece, então cresce a possibilidade de aprendizagem significativa, né? Garanto que todos vocês também já conheceram algum professor que não tinha essa compreensão empática, né? Quer ver, por exemplo? Às vezes a turma, né? Eu me lembro de um caso, com certeza vocês já vivenciaram casos parecidos, né? Um caso quando eu estava na faculdade, né? E a gente estava numa aula de análise e de repente os alunos começaram a conversar entre si. Eu lembro que eu própria comecei a conversar com um colega do lado, né? A professora estava com uma partitura lá na frente explicando alguma coisa e tal. E a gente começou a conversar, de repente toda a turma se engajou numa conversa, e a professora lá na frente, né, fez um juízo, né, que não foi assim muito empático do que a gente estava fazendo,
deu-lhe um sermão enorme na turma, né? Saiu correndo, abandonou a aula no meio, saiu correndo da sala, bateu a porta revoltada, porque nós não estávamos prestando atenção na aula, né? Porque a gente não estava ali reconhecendo os esforços dela, de nos ensinar, de trabalhar a análise com a gente. E o que a gente estava fazendo, a turma toda, era conversar com os colegas do lado exatamente sobre o que ela estava fazendo, né? A gente estava juntos ali tentando encontrar soluções para o problema que ela tinha acabado de colocar para a turma, né? A gente estava trocando impressões, trocando opiniões sobre o que ela estava ali explicando, falando para a gente, né? E essa falta de compreensão empática é uma coisa que o professor tem muito, né? Porque o professor gosta demais de sair julgando o aluno, né? De querer achar que ele entendeu o que o aluno está fazendo, né? Ah, o aluno não está fazendo tal atividade porque o aluno está de corpo mole, porque o aluno é preguiçoso, porque o aluno não quer nada com a minha aula. E muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes o aluno está se comportando de modo X ou Y por um motivo que sequer passa na cabeça do professor, né? Por quê? Porque o que falta a esse professor é essa compreensão empática, né? É o conseguir se colocar na pele do outro, mas se colocar de um modo mais confiante, mais descomprometido, né? Sem achar que aluno é esse bicho desgraçado que sempre vai ser ruim, que sempre vai ser descomprometido. Não, é acreditar, é dar confiança, né, para esse ser humano, é acreditar que ele tem potencialidades, que ele é sim capaz de aprender, né? Então, repara que eu estou sendo redundante aqui, né? Eu estou falando de muitas características, né? Até agora já foram 3, mas que não tem como você ter uma delas sem você ter a outra, né? Não tem como você ser um professor, um facilitador empático se você não dá confiança para o teu aluno, né? Se você não acredita incondicionalmente nas potencialidades que ele tem, por mais endiabrado que ele seja, né? Não tem como você ser um facilitador autêntico, por exemplo, né? Uma pessoa que, ou melhor, não tem como você ter empatia pelo outro se você próprio não é autêntico, se você próprio não reconhece os seus sentimentos, as suas limitações, né? Se você não se reconhece enquanto pessoa, não tem como você reconhecer a pessoa no outro, né? Repara que não tem como você ter só uma dessas características e você se dar bem como um facilitador, né? É preciso você ser um facilitador de forma mais ampla aqui, né? Você precisa ter todas essas características, né? Mas seguindo, né, Rogers vai continuar dizendo pra gente ainda, né, como aqui mais especificamente, ou melhor, o que um facilitador mais especificamente pode fazer para facilitar uma aprendizagem, né? Repara que até aqui a gente estava falando quais são as características que um facilitador deve possuir, né? Quais são as características pessoais dele que ele deve possuir. E na sequência a gente vai começar a discutir um pouquinho agora o que são essas bases, né? Rogers vai fazer uma longa sessão aqui, na verdade, em que ele vai explicar um pouco pra gente tudo isso que ele acabou de descrever, né? Da onde que vem essas características. Ele vai estar trazendo ali uma série de exemplos de facilitadores que conseguiram chegar a essa facilitação da aprendizagem simplesmente usando aquelas 3 qualidades que a gente estava falando ali antes, né? Sugiro que vocês deem uma lida atenta nesse trecho, acho que vocês vão entender muito da teoria do Rogers, lendo essa parte que vem na sequência aqui do texto, né? Quais as bases das atitudes de facilitação, né? Da onde que vieram essas ideias do Rogers, né? Sobre esses 3 ali, o tripézinho, né? As 3 atitudes que um facilitador deve ter, mas depois vocês olham ali na sequência, tá bom? Porque a gente vai estar o tempo todo voltando nesse mesmo assunto que a gente acabou de explicar. Eu quero seguir com vocês aqui na sequência, na verdade, para o capítulo que começa, né? O capítulo 5, que é o capítulo da sequência, porque agora Rogers vai estar dizendo pra gente o que um facilitador pode fazer em termos metodológicos, digamos, para que ele faça a tal da facilitação da aprendizagem. Repara que até aqui a gente veio falando sobre 3 características que o facilitador deve possuir, ou seja, coisas que ele, né, como que ele deve ser enquanto pessoa, basicamente. E a gente vai começar a falar, a partir de agora, do que o facilitador deve fazer. Quais métodos ele deve empregar para ele fazer uma facilitação da aprendizagem. Então, bora junto. Deixa eu ver qual é a página que a gente vai vir juntos.
aqui, página 129, né, que é quando Rogers vai começar o capítulo 5 lá, né, chamado Métodos para promover liberdade, ou em outras palavras aqui, métodos para a gente fazer a facilitação da aprendizagem, né, porque a facilitação está muito relacionada a essa ideia de liberdade, né, de não ter alguém, né, de não ter um professor que professa verdades, que diz para o aluno que o aluno deve ou não deve fazer, né, de não ter um professor que é diretivo, né, o facilitador, essa função, né, essa pessoa que atua de forma não diretiva, né, não dizendo o que o aluno tem que fazer, mas sim dando liberdade para ele, né, então por isso o nome do capítulo, né, métodos de promover liberdade, ou a gente pode falar, né, de outro modo, que são métodos que o Rogers vai discutir na sequência para a promoção da facilitação da aprendizagem, né. Primeiro método que o Rogers traz para a gente é edificar sobre problemas percebidos como reais. O que ele quer dizer com isso, né? Que se você quer que o seu aluno aprenda, né, se você quer agir de fato como um facilitador, como alguém que não vai estar dirigindo uma aprendizagem, como alguém que vai deixar o estudante aprender a aprender, como alguém que vai deixar o estudante aprender por conta própria, de forma mais livre, primeira coisa que você tem que fazer é edificar sobre problemas percebidos como reais, ou seja, colocar para o seu aluno um problema, uma coisa para conhecer, um assunto para aprender, mas um assunto que seja percebido como real, um assunto que realmente provoque aquele aluno para aprendizagem, né? Aí Rogers vai explicar para a gente aqui, né, mais especificamente, página 130, eu estou no terceiro parágrafo, né? Ele vai dizer assim: parece razoavelmente claro que, para a aprendizagem do gênero da que temos discutido, é necessário que o aluno, seja de que nível for, pode ser o universitário até a criança bem pequena, tá? É necessário que o aluno se coloque perante problemas que tenham significado e relevância para ele, né? Com certeza você já viu isso, se não enquanto professor, com certeza enquanto aluno, né? O que são as coisas que você aprende? São aquelas coisas que você vê utilidade em aprender, né? Concorda comigo? Por exemplo, se você dá um jogo de videogame novo para um menino, o menino vai aprender a jogar aquele troço muito rápido. Por quê? Porque é lógico que aquilo interessa a ele, né? Muitas vezes um problema de matemática, né? Às vezes o menino fica tentando aprender, às vezes semanas e meses e anos e não aprende, né? Por quê? Porque aquilo não é significativo o suficiente para ele, né? Então a gente geralmente aprende quando a gente vê ali na coisa para aprender algo que tenha significado, que tenha relevância para a gente, né? Em nossa cultura, tentamos isolar o estudante de todo e qualquer problema da vida real, o que constitui um perigo, né? Muitas vezes na escola a gente faz muito isso, né? Ah, eu vou isolar as situações porque eu vou tornar mais didático assim, né? Em música, por exemplo, a gente faz muito isso, né? Ah, eu vou isolar, porque, por exemplo, em tal passagem da música, meu aluno tem uma coisa muito difícil para fazer, então ao invés de, né, para eu deixar tudo mais didático, mais simples, o que eu vou fazer? Um exercíciozinho aqui sem sentido, sem significado nenhum, para ele ficar repetindo 1000 vezes, só, sei lá, por exemplo, uma escala, um arpejo, uma coisa sem sentido, né? E geralmente o que a gente vê é um desengajamento cada vez maior do aluno em ficar fazendo exercício, né? Porque todo mundo gosta de tocar repertório, né? O que todo mundo gosta é de ver a música acontecendo. Acho que a mesma coisa é válido para o teatro, né? Todo mundo gosta de botar a mão na massa, né? Não de ficar fazendo exercício didático, entre aspas, né? Exercícios isolados de contexto, porque, né, o aluno não vê muito propósito, não vê um significado muito grande naquilo, né? E geralmente a nossa escola trabalha assim, né? A nossa escola acredita que é positivo para o estudante, né, tirar o problema de contexto, isolar ele numa situação didática, entre aspas, porque assim, teoricamente, a aprendizagem do estudante fica mais fácil, né? Mas para Rogers isso é um grande perigo, né? É evidente que, se quisermos que os estudantes aprendam a ser pessoas livres e responsáveis, temos de nos dispor a confrontá-los com a vida, com a realidade tal qual a realidade é aí fora, né? Com a música, né, do jeito que ela é, com o teatro do jeito que ela é, né? E de deixá-los enfrentar os problemas, né? Ou seja, como é que o aluno aprende a resolver seus problemas? É vivendo os problemas, né? Como é que o aluno aprende por exemplo,
resolver uma situação do seu cotidiano é vivenciando essa situação do cotidiano, né? Então não deve ser papel do professor, não deve ser papel da escola ficar simplificando as aprendizagens para o aluno, né? Bora lá confrontar o menino com a coisa nua e crua, tal qual ela é, né? Porque assim provavelmente ela vai ser muito mais significativa para aquele aprendiz, né? Ela vai se relacionar muito mais com aquelas coisas que o menino vê no seu dia a dia, na sua vida, né? Provavelmente assim, a coisa a ser aprendida vai ter mais significado para o aluno, né? Ela vai ser mais relevante, vai engajar mais ele, né? Pensa lá na aula de matemática, né? Quanta coisa a gente deixou de aprender, porque às vezes o modo como a coisa era apresentada pra gente não era assim muito significativo, né? Tipo assim, você tem que aprender a fazer um problema de matemática aqui, aprender, sei lá, fazer um troço, e você fica se perguntando, mas onde que eu vou usar esse troço na minha vida, né? Se você é essa pessoa que, né, provavelmente se perguntou isso e não encontrou uma resposta, você é como eu, né? Provavelmente você não aprendeu aquelas coisas para as quais você não encontrou um significado, né? Quem encontrava o significado, obviamente, aprendia, né? Mas eu não fui uma pessoa dessas, por exemplo, com relação à matemática, né? E assim, a gente pode pensar também com outras tantas coisas na vida da gente, né? Outra coisa, né, outro método, digamos assim, que um facilitador pode empregar para que o seu aluno aprenda a aprender, ou seja, para que ele seja uma pessoa mais autônoma, né, que vai aprender por conta própria, que não espere alguém ficar direcionando ele para uma aprendizagem, né, não espere um professor para ensinar. O que é outra coisa, então, que o facilitador pode fazer é promover recursos. O que ele quer dizer com isso? O que o Rogers quer dizer? Quando o professor se preocupa mais em facilitar a aprendizagem do que em exercer a função de ensinar, o que ele faz? Ele organiza o seu tempo e os seus esforços de modo muito diferente do mestre convencional. O que ele vai fazer? Em vez de empregar a maior parte do tempo em preparar planos de aula e exposições orais, né? Eu aqui com vocês nesse exato momento, né? Em vez de eu ficar aqui, né, perdendo muito e muito tempo pensando, né, fazendo planejamento de aula, fazendo slide para mostrar para vocês, né, grifando o texto. Em vez do professor perder tempo fazendo esse tipo de coisa, o que um facilitador faz, né? Ele concentra-se na promoção de todas as espécies de recursos que poderão proporcionar a seus alunos uma aprendizagem experiencial correspondente às necessidades deles. Então, o que o facilitador faz? Ele não fica preparando uma aula expositiva. Ele simplesmente fornece recursos para os seus alunos, para que os alunos aprendam por conta própria aquelas coisas que eles acharem importantes para si mesmos, né? Ocupa-se também em fazer com que tais recursos sejam claramente disponíveis, em imaginar e simplificar os estágios práticos e psicológicos porque deve passar o aluno para utilizá-los. Ou seja, ele não vai só dizer, ó, tem tal livro que você pode pegar lá na biblioteca, tem tal site na internet que você pode fazer, né? Mas o que o professor vai fazer? Ele vai organizar esses recursos, talvez dizendo para o aluno, né? Eu acho que é melhor você começar, por exemplo, vendo um site na internet, depois assiste um vídeo assim, depois você pode ler tal livro, né? Ou seja, o professor também organiza esse material que ele vai disponibilizar para que o aluno aprenda por conta própria, né? Ele organiza esse material de modo tal que o aluno também não vai bater cabeça, né? O aluno também vai ter melhores condições de acessar esses recursos, né? Uma coisa, por exemplo, é simplesmente dizer que determinado livro se encontra na biblioteca, né? Tipo, isso não é o papel do facilitador, né? Não é só dizer, tem tal livro na biblioteca, né? Isso quer dizer que o aluno confere no catálogo, espera até verificar que ele já foi emprestado, volta na semana seguinte para indagar e afinal obtém o livro. Mas nem todo aluno terá a paciência ou interesse de percorrer todos esses estágios, né? Então, o que o professor tem que fazer? É organizar o trabalho também para esse aluno que não vai fazer as coisas desse modo, né? Quanto a mim, já verifiquei que se posso ter na sala de aula uma estante de livros com exemplares disponíveis para empréstimos, a quantidade de leitura feita e o resultante estímulo para usar a biblioteca em função das necessidades individuais crescem aos borbotões, né? Ou seja, quanto mais acessível você deixa para o aluno esses recursos para que ele aprenda por conta própria,
Também mais o aluno se engaja, mais fácil fica dele se envolver com a aprendizagem, né? Provavelmente vocês já experimentaram isso, né? Algum professor que fala pra vocês, quer saber tocar? Pesquisa aí, se vira aí, né? Mas, pô, ele não me indica um livro, ele não me indica, sei lá, um vídeo no YouTube que eu possa assistir, ele não me indica nenhum material por onde eu posso começar a minha busca. Você vai começar a sua busca? Provavelmente você não vai, né? Mas quando, pelo contrário, você já tem uma orientação, você já tem uma dica, você pode fazer tal leitura, ou você pode pesquisar tal coisa em tal lugar, né? Quando às vezes, né, orientador de pesquisa, né? Eu sei que vocês vários aí já fazem PAIC, né? Quando você tem um orientador que te diz, você precisa falar sobre tal assunto, mas você pode começar, de repente, vendo tal livro, tal artigo, né? Tal autor. Você já tem um caminho por onde começar, né? A tua busca, ela não fica tão errática, né? Você não vai ficar batendo cabeça aí no meio do caminho, né? Fica muito mais fácil você se engajar de fato com aquela coisa que você está querendo estudar, né? Mas o Rogers continua no parágrafo seguinte, né? Ao falar de recursos, não penso só nos recursos acadêmicos usuais, como livros, artigos, espaço para trabalhar, sala de laboratório ou equipamentos, maquinários, mapas, filmes, gravações e coisas parecidas. Ou seja, quando o Rogers está falando em recursos, ele não está falando só em recursos materiais, né? Mas ele também, né, ele diz aqui, penso também, né, nos recursos humanos, em pessoas que possam contribuir para os conhecimentos do aluno, né? Frequentemente, há pessoas estranhas que podem contribuir para pôr em foco certos problemas que se referem ao aluno, né? Frequentemente, existe um especialista que a gente pode chamar para a nossa aula para explicar determinado assunto, né? Frequentemente, às vezes, existe um pai, sei lá, um irmão, alguém que está se engajando, né? Um irmão, um pai de um aluno, né? Alguém que está engajado com aquela coisa que, de repente, a gente quer explicar e a gente pode remeter o nosso aluno a esses recursos, né? A gente pode ajudar ele a chegar nessas pessoas que podem ajudá-lo, né? O mais importante, porém, sobre esse aspecto é o próprio professor como recurso humano. Então, o próprio professor, o próprio facilitador, ele também pode ser um desses recursos ao qual o aluno pode recorrer, né? O professor, né, o facilitador, põe-se a si próprio, né, põe o seu saber, a sua experiência especiais claramente à disposição dos alunos, né, mas não se impõe a eles. Ou seja, o facilitador, ele está ali se os alunos o procurarem. Se os alunos o procurarem, pedirem ajuda, ele oferece tudo o que ele tem para oferecer. Mas ele não vai chegar nunca numa aula dizendo, hoje a gente vai fazer isso, aquilo e aquele outro, escutem o que eu tenho de muito ilustre, de muito qualificado para falar a vocês, né? O professor não vai, ou melhor, o facilitador, né, não vai fazer esse tipo de coisa, ele não vai se impor aos seus alunos, mas ele vai estar ali como um recurso, né, que os alunos podem usar em caso de dúvida, em caso de necessidade, né? Ele delineia os temas específicos em que se julga mais competente e os alunos podem apelar para ele quanto ao que esteja apto a lhes dar, né? Ou seja, ele diz, eu posso ajudar vocês nisso, naquilo, naquele outro. Se precisar de ajuda nisso, tô aqui, é só vir pedir, né? Trata-se, porém, de se oferecer a si mesmo como um recurso e compete aos alunos saber até que ponto podem utilizar-se dele, ou seja, né, Rogers frisa, não é um se impor ao aluno, não é vocês devem vir me perguntar ou vocês devem vir apresentar a mim o trabalho quando o trabalho já estiver concluído, né? O facilitador não faz isso, o facilitador não se impõe para os seus alunos, né? O facilitador, ele se coloca como alguém que está ali à disposição, se os alunos quiserem, né, usar esse recurso do professor, né, se eles quiserem usar o facilitador ali como um recurso. Mais coisas que a gente pode fazer se a gente quiser fazer facilitação da aprendizagem, né? Repara, estamos falando de métodos que a gente pode empregar. Um desses métodos é o uso de contratos. O que Rogers quer dizer, né? É um expediente viável, capaz de ajudar-nos a propiciar segurança e responsabilidade numa atmosfera de liberdade, né? O que é isso? É o uso dos contratos de trabalho dos alunos, né? Vocês devem de lembrar... Bom, o texto vai falar, deixa eu continuar, né? Serve também, não há dúvidas, para atenuar as incertezas e inseguranças que o facilitador pode experimentar. Vimos, né, só relembrando o que é um contrato de trabalho, né? Vimos como a senhorita Schill fez uso perspicaz de contratos diários com seus alunos. Lembram? A senhorita Schill é aquela professora lá do 6º ano que a gente falou no vídeo passado, né? O que ela fazia? Ela sempre começava um dia de trabalho, né, um dia na escola com os alunos redigindo um contrato.
né? Ela dava uma folha mimeografada, né? Uma folha, hoje em dia seria xerocada, né? Ela dava uma folha para os alunos com os conteúdos que eles tinham para estudar na disciplina, né? E os alunos tinham que, no começo do dia, selecionar ali o que eles iam fazer. Ah, hoje eu vou fazer matemática, vou fazer um pouco de, sei lá, de biologia, depois eu vou estudar um pouco de história, né? Ou seja, ele elaborava o seu contrato de trabalho, né? Ele determinava o que ele ia fazer ao longo do dia. E ele precisava seguir o contrato que ele próprio estabeleceu para si, né? Se ele não seguisse, chegaria no final do dia e ele próprio ia voltar lá no contrato, ia ver o que ele não fez, ia voltar então para ele fazer em um outro momento, né? Aí o Roger segue, né? Isso os capacita, né? Isso capacita os alunos a estabelecer objetivos próprios e a planejar o que querem fazer. Constitui uma espécie de experiência de transição entre a completa liberdade para estudar, seja o que for, de interesse próprio, é lógico, né? E a aprendizagem relativamente livre, mas situada dentro dos limites de alguma exigência institucional, né? Então é isso que o Roger está dizendo. Nem sempre é lógico, você consegue fazer uma experiência assim plenamente livre, né? Por exemplo, um aluno que vai para a escola, ele tem coisas, ele tem um currículo que ele deve seguir, ele não pode sair da escola sem saber certas coisas, né? Mas, por exemplo, estabelecer um contrato de trabalho é uma forma que você tem de o aluno, né? Tudo bem, ele não pode fazer exatamente o que ele quer, mas ele pode escolher a ordem em que ele vai fazer as coisas, ele pode escolher os momentos em que ele vai fazer cada coisa, né? Em que ele vai estudar cada assunto daqueles ali dos quais eu não posso fugir, né? Então, o contrato de trabalho é isso, né? É essa forma do aluno assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem, né? Repara, é uma forma do aluno começar a aprender, né? Ele próprio vai ter que aprender por conta própria, né? Mas ele também não é deixado completamente livre, né? Ele tem esse contrato que ele mesmo elaborou, né? Ele tem esse contrato, então, para seguir, né? Mas bora lá, vamos continuar mais um pouquinho do texto aqui, né? Mais uma outra metodologia, uma outra técnica, entre aspas, que o Rogers diz pra gente que a gente pode usar, né? Tem a ver com a formação de grupos, né? Tem a ver com deixar os alunos se reunirem por conta própria para trabalhar, né? Rogers diz assim ali pra gente, no segundo parágrafo da 134, né? Nem sempre serão possíveis soluções tão fáceis, né? Mas trata-se de problema que o facilitador da aprendizagem invariavelmente terá de considerar, né? Nem sempre é tão fácil você deixar os alunos trabalhando em grupo, né? Às vezes a gente sabe, né, como os alunos se dividem, né? Às vezes existem alunos que vão querer trabalhar com aqueles colegas que não produzem muito bem, né? Existem alunos que às vezes não vão trabalhar de forma completamente independente, de forma completamente autônoma. Pode ser que o próprio professor precise organizar a turma em grupos distintos, né? Aquele grupo dos alunos mais autodirigidos e aquele grupo dos alunos que ainda precisam de um direcionamento maior do professor, né? Ou seja, não existe uma fórmula muito mágica, né? Roger está dizendo pra gente. Se os alunos são livres, eles deverão sê-lo tanto para aprender passivamente, como para ter a iniciativa da própria aprendizagem. Ou seja, né, olha que bonito isso que o Roger está falando, né? Lembra? Uma das atitudes que o facilitador deve ter é essa aceitação, esse apreço incondicional ao aluno, né? Então, é tão incondicional esse apreço que eu tenho que aceitar, até mesmo aquele aluno que não quer aceitar, aprender a aprender. Eu tenho que aceitar até mesmo aquele aluno que hesita, até mesmo aquele aluno que não quer ter liberdade, até mesmo aquele aluno que acha que ele funciona melhor no esquema dirigido, né? É bonito isso. O Rogers é um autor muito coerente nesse sentido, né? Se eu vou fazer uma aceitação incondicional do aluno, é incondicional mesmo, né? É incondicional até para o aluno não querer um facilitador da aprendizagem, né? Ele pode querer, por exemplo, ter um professor tradicional, e tudo bem com isso, né? Contanto que isso seja um desejo do próprio estudante, né? Então, por isso o Roger está defendendo, né? Se o aluno tem que ser livre, ele tem que ser livre para fazer exatamente o que ele quiser, né? Inclusive ter uma aprendizagem mais dirigida, né?
Os alunos que preferirem ser guiados por um caminho cuidadosamente pré-determinado escolherão, por exemplo, a aprendizagem programada, né? Que aqui é um outro tipo de aprendizagem que o Rogers defende, né? Que é, lembram, a gente estudou Skinner, a gente falou sobre aprendizagem programada, a gente falou sobre as máquinas de ensinar, lembra? Que era aquele, hoje em dia a gente não usa uma máquina, hoje em dia é um próprio computador, são programas de computador que fazem isso, né? Por exemplo, o pessoal da música aí provavelmente já estudou percepção musical com aqueles aplicativos de celular que você baixa, ou talvez o pessoal do teatro aí já estudou, sei lá, um idioma, usando um aplicativo que você baixou da internet, né? Que é assim, você vai fazendo exercícios ali, o aplicativo já vai te dando a resposta, né? E à medida que você vai avançando, que você vai conseguindo fazer corretamente os exercícios, vem perguntas mais difíceis, exercícios mais desafiadores. Isso é instrução programada, né? Isso é uma instrução, por exemplo, que pode servir muito bem para aqueles alunos que gostam mais de um professor ali presente para ensinar, né? De uma aprendizagem mais dirigida, né? Por quê? Porque existe esse recurso, né? Esse programa no computador, ou às vezes até livros mesmo, né? Que são organizados de acordo com essa aprendizagem programada, né? Existem recursos aí que esse tipo de aluno pode usar, né? Que não precisa ser necessariamente ficar ali ouvindo um professor dar aula expositiva, né? E Rogers continua, né? Os que preferirem seguir orientações próprias e ter a iniciativa da aprendizagem, reunir-se-ão num grupo ou adotarão um dos vários modelos até aqui descritos, né? Ou seja, não tem problema você trabalhar com os teus alunos divididos em grupos dentro da sala, né? Rogers está colocando aqui. Muitas vezes isso é algo necessário, isso é algo que pode ser feito numa situação de facilitação da aprendizagem, né? Dividir os alunos de acordo com seus interesses, de acordo, né, com as suas próprias capacidades de se autogerir, né? Rogers ainda traz mais uma metodologia, entre aspas, aqui, que o professor pode adotar, né? Ou melhor, que o facilitador pode adotar, que é a organização de grupos de facilitadores de aprendizagem, né? Que tem muito a ver com tudo isso que a gente estava falando até aqui, né? Desses grupos que vão se organizar, né? Para se ensinar a si próprios, né? Final da 135, a gente tem uma explicaçãozinha do Skinner, do Rogers sobre isso, né? É certo que há muitos outros meios de dividir turmas grandes em grupos pequenos, funcionais e automotivados, né? Uma dessas formas de grupo é essa que a gente está falando, né? Do grupo de facilitadores. Os membros podem agrupar-se em termos de certos interesses especiais ou de certos temas particulares ou por outros motivos, né? Então você pode sim deixar que seus alunos se reúnam em grupos, é isso que a gente está falando, e esses grupos podem ser formados, por exemplo, daqueles alunos que querem estudar história hoje e que não querem estudar matemática hoje, por exemplo, ou seja, eles têm ali um interesse em comum, né? Ou um tema que eles vão estudar, né? Ou mesmo por outro interesse, eu quero me reunir simplesmente com aquelas pessoas que, sei lá, são meus amigos mais próximos, né? Não tem problema, os alunos podem trabalhar reunidos em grupos, né? Não é porque eles têm que ser livres, que eles têm que ser autodirigidos também, que eles têm que ficar trabalhando cada um no seu canto, né? Sem interagir, sem poder contar com a colaboração de outro colega, né? Não é porque o professor não vai mais ensinar, então que cada um tem que se ensinar a si próprio, ninguém mais pode conversar, ninguém mais pode interagir. Não! É o oposto, tudo que a gente tá falando aqui, tá bom? Os alunos podem e devem se unir em grupos, né? Então, Rogers continua, né? Ao descrever o método do professor Schofstall, esse aqui é um outro professor que está relatado aqui no livro, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem ler, tá? Quando Rogers descreveu o método desse professor, né, foi nossa intenção indicar simplesmente que se nos dispomos a dar atenção, né, a dar tanta atenção ao planejamento da facilitação da aprendizagem, quanto ordinariamente à preparação das aulas, muitos dos problemas aparentemente insuperáveis serão resolvidos, ou seja, se você deixar os alunos facilitarem a sua própria aprendizagem, né, se você se preocupar tanto com isso, quanto você fica se preocupando em preparar, em organizar, em conduzir uma aula, você vai ver que seus problemas vão se resolver, tá bom? Ou seja, Rogers está dizendo pra gente, confia na facilitação da aprendizagem, confia que seus alunos podem se reunir por conta própria, podem resolver os seus problemas, podem arranjar um jeito de trabalhar de forma eficiente. Confia nisso, que né, metade dos seus problemas já vão ter se resolvido.
Mais uma metodologia, né, que Rogers diz que o professor, o facilitador, pode usar. A orientação da pesquisa, ou seja, incentivar os alunos para que eles pesquisem por conta própria, né? Então, na página 136, na metadinha ali, ó, do segundo parágrafo, né, diz assim: a fim de tentar fortalecer no espírito do aprendiz os processos autônomos, esse outro professor ali, Suchman, advoga novo modo de encarar o assunto, para o qual os professores de ciência necessitam de treinamento especial. O que ele propõe? O professor estabelece quadro da pesquisa, né, o quadro da pesquisa, mediante a colocação de problemas, de perguntas, né, coloca perguntas aqui que os alunos têm que responder, né, mediante a criação de um ambiente receptivo para o estudante, a assistência aos educandos no ato de investigar, ou seja, numa aula de ciências aqui, o que o professor faz? Ou melhor, o facilitador. Ao invés dele ficar professando verdades, ao invés dele ficar explicando a teoria, o que ele faz? Ele coloca um problema. Como é que eu vou fazer tal reação acontecer? Ou como é que, sei lá, né? Ele coloca uma pergunta ali, um problema para os alunos resolverem, né? E dá assistência para os alunos, né? Dispõe ali os materiais para que os alunos resolvam esse problema, né? Isso possibilita aos alunos realizarem descobertas autônomas e empenharem-se em aprendizagem autodirigida. Tornam-se cientistas por si mesmos, num nível natural, procurando respostas a problemas reais, descobrindo por conta própria as surpresas e alegrias da investigação científica, né? Compartilhando um pouquinho uma experiência com vocês, acho que tem gente na turma aí, né, que estava no semestre passado não, agora no começo desse ano, né, que me acompanhou, por exemplo, lá nos cursos de extensão, trabalhando com as crianças, né, a gente trabalhando composição, ensinando teoria, né, ensinando um monte de coisa, assim, que muitas vezes os professores adoram ficar professando, né, os professores adoram ensinar a teoria musical, explicando como é a teoria, né, professando essas verdades, acreditando muito pouco que os alunos são capazes de descobrir por conta própria as respostas, né? Quem me acompanhou, né, os colegas de vocês que estavam me acompanhando lá nas aulas, viram como muitas vezes você joga uma pergunta para os teus alunos, você pede para eles resolverem uma coisa ali em termos práticos, né? Você pede para eles fazerem alguma coisa e muitas vezes eles vão se dando conta da teoria, eles vão formulando a teoria sem que você precise dizer para eles qual é a teoria, ou seja, eles formulam porque eles observam na prática o que deu certo, o que não deu certo, na hora de experimentar, o que funcionou, o que não funcionou, o que me leva a resolver aquela pergunta que a professora me colocou, né? Eles próprios chegam nessas respostas, que muitas vezes a gente, professor, fala, não, eles não vão aprender por conta, se eu não falar para eles como é que é, eles não vão conseguir deduzir, e eles deduzem sim, né? A gente tem que acreditar, né? Mas voltamos lá na primeira atitude que o facilitador deve possuir, né? Ele deve acreditar incondicionalmente no aluno, acreditar incondicionalmente na capacidade dele de aprender, né? Na capacidade dele ou melhor, naquelas coisas positivas que certamente ele traz, né? Porque, né, a gente vê na prática que as crianças são sim capazes, né, de fazer justamente isso que o texto fala, né, de trabalharem como cientistas. E o texto continua, né? Elas podem não aprender muitos fatos científicos, né? Mas desenvolvem uma apreciação real da ciência como pesquisa, que nunca se acaba. E que é a coisa melhor, né? Pode ser que as crianças percam muito tempo ali, tendo que fazer até conseguir chegar na resposta. Nossa, aí você vai pensar, elas vão aprender muito pouco sobre ciências, ou muito pouco sobre qualquer coisa desse modo. Mas elas vão aprender, antes de tudo e mais nada, como que ciência se constrói, como que conhecimento se constrói. Conhecimento se constrói como? A partir da pesquisa, né? Ou seja, uma pesquisa que nunca se acaba, né? As crianças vão desenvolver, os alunos vão desenvolver, né, o reconhecimento de que não há nada de definitivo em nenhuma ciência verdadeira, ou seja, os alunos vão aprender que eles precisam estar sempre pesquisando, sempre investigando, sempre aprendendo a aprender, porque algo que eu sei hoje, amanhã, né, pode virar de pernas pro ar e eu descobrir que é tudo mentira, que eu nada sei e que eu de repente preciso reconstruir todo aquele conhecimento que eu havia construído anteriormente, né? Então, mais uma metodologia, digamos assim, né? Um método que o facilitador pode usar, que é esse, né? De partir da pesquisa, né? De usar a pesquisa.
Outro método ainda, né, que Rogers defende é o da simulação, né, ou seja, tem muito a ver com essa questão da pesquisa, né, mas está mais relacionado aqui com fazer um experimento, com simular uma realidade dentro de sala de aula, né. Vou ler só um trechinho bem rapidinho aqui, ó, na passagem da página 138 para 139, né? Só para a gente entender quais são as vantagens da simulação, né? Mas é basicamente isso que a gente estava dizendo, né? É propor para o aluno uma situação da vida real simulada dentro de sala de aula, né? E que tipo de aprendizagem decorre do uso da experiência de simulação, né? Aí o Rogers defende. Ela proporciona ao estudante experiência de primeira mão dos vários processos que ocorrem na vida real. Do ato de tomar decisão com base em informação incompleta e imutável, o qual se torna urgente por implemento de prazo, né? Das dificuldades de comunicação, dos resultados às vezes desastrosos, dos mal-entendidos e das mensagens cruzadas, ou da discrepância entre a comunicação verbal e o comportamento real, do manejo de relações interpessoais numa negociação, barganha e transações, ou seja, vivendo situações da vida real, os alunos aprendem coisas que muitas vezes é só na vida real que vão aparecer, né? É aquela coisa, por exemplo, o pessoal da medicina faz muita simulação, né? O pessoal do teatro às vezes é convidado para trabalhar nessas simulações do pessoal da medicina, né? Existem provas que os médicos em formação fazem, que é com um paciente de mentirinha, né? Você faz uma simulação de um paciente. Então, às vezes, geralmente é um ator, né? É um ator que vai lá e ele encena alguns problemas de saúde, né? Ele vai dizer, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor aqui. Se o médico perguntar, ele fala, eu tive uma dor de cabeça também. Ou seja, ele é orientado a atuar de certo modo, para que quando ele chegar lá na frente do médico e o médico, né, começar a fazer as perguntas dele, esse médico em formação, esse aprendiz, possa experimentar as coisas ali na vida real, né? E a gente também aqui em música ou mesmo em teatro faz simulações também nas nossas práticas, né? Quem aí já dá aula, né, ou mesmo quem já foi aluno, né, provavelmente já experimentou alguma simulação, por exemplo, quando o professor chegou e disse, faz de conta que você tá na frente de uma plateia e você vai tocar para mim teu concerto aí hoje do começo ao fim. Ou hoje é ensaio aberto, né? Chama os amigos, chama o pessoal lá. A gente vai fazer um ensaio do começo ao fim, um ensaio aberto pra gente sentir o nervoso, o frio na barriga, pra gente ver o que dá, né? É muita coisa que a gente faz quando a gente está tentando aprender, quando a gente está ainda, né, em processo de construção de um espetáculo ou de construção de uma performance, né? Isso é um tipo de simulação. E a gente aprende muito, muito, muito com simulação. A gente aprende coisas que é só na situação da vida real que elas acontecem, né? Concorda comigo? Que é só na hora que você toca a música do começo ao fim, na frente de um monte de gente estranha, que acontecem coisas erradas, que nunca aconteciam quando você estava estudando sozinho, né? Imagino que com o pessoal do teatro é a mesma coisa, né? Coisas ali que na sala fechada, sem público, nunca acontecem, né? Mas chegando, vamos ver do espetáculo, dá tudo errado, né? Então, né? É só vivendo a simulação da situação real que algumas coisas vão acontecer, né? Por isso ela é um recurso, um método, digamos assim, muito importante para a aprendizagem, né? E que um facilitador pode usar. Então, só terminando, né? Através da experiência na qual se envolve a fundo, o estudante não apenas age, mas ele assume a responsabilidade pessoal pelo que decide fazer e faz, ou seja, fazendo a simulação do seu recital ali ou da sua estreia, que o aluno de repente vai se ver com problemas e ele vai ter que fazer alguma coisa com aqueles problemas. Ele vai ter que decidir por conta própria o que fazer, né? O professor não vai interromper a situação de vida real ali no meio e falar, aluno, faz isso agora, né? Não, ele que tem que assumir a sua própria responsabilidade, ele vai ter que tomar decisões, né? Ou seja, o aluno está sendo chamado a assumir responsabilidade pela sua aprendizagem, né? Uma coisa ótima. Aí se desenvolve um disciplinado compromisso quanto à coleta de informações, à decisão e à ação. Tal experiência tende a estimular um tipo construtivo e positivo de aprendizagem, em vez das características pessoais negativas e criticáveis, tantas vezes incrementadas na educação usual, né? Ou seja, esse tipo de recurso dá bons resultados, né? O recurso da simulação.
Instrução programada, né, como aprendizagem experiencial. Vamos ver aqui, ó, página 139, passando para 140, o que o Rogers quer dizer com isso, né, da instrução programada. A gente já falou um pouquinho sobre ela, né, acho que vocês estão lembrados. É particularmente interessante notar que no desenvolvimento da instrução programada, o que é instrução programada? Aplicativo de celular para estudar percepção musical, para estudar idiomas, né? Começa com uma questão fácil, vai ficando difícil à medida que você vai resolvendo, vai obtendo sucesso, né? Então, no desenvolvimento da instrução programada, há certa tendência para programas mais concisos, né? Em vez de cursos globais, abrangendo uma área total de conhecimento. Geralmente, né, você usa instrução programada para ensinar coisas pequenas, né? Ensinar a percepção de acordes, ou ensinar, sei lá, conjugação de verbos num idioma, né? Para mim, o desenvolvimento desses programas mais curtos sugere a mais frutífera maneira de o estudante se envolver no uso das chamadas máquinas de ensinar, né? Pô, Rogers aqui, né, século passado, tá falando na máquina de ensinar, vocês já viram máquina de ensinar, né, vocês já viram lá no vídeo do Skinner, né? Era uma maquininha mesmo, um troço super rudimentar. Hoje em dia a gente faz isso no computador de forma muito mais eficiente, né? Mas Rogers estava encantado com a máquina de ensinar, achando super legal a máquina de ensinar, que era do Skinner, mas olha, ele é um cara tão bacana que ele vai contra o Skinner, mas ele gosta muito de uma coisa que o Skinner propõe, né? Quando a aprendizagem é facilitada, o aluno frequentemente depara com lacunas no seu conhecimento, né? Equipamentos que lhe faltam, informações de que precisa para enfrentar os problemas que se lhe apresenta, né? Muitas vezes quando o aluno, eu quero estudar um assunto que me interessa muito, ou, né, quem é da música aí provavelmente vai entender o que eu tô falando. Eu quero tocar muito um repertório, eu quero tocar, sei lá, uma música para tocar no casamento da minha tia. O aluno chega muito com esses desejos na aula, né? Aí geralmente o que os professores fazem, não, você não pode tocar esse repertório porque você ainda não fez aquele outro, aquele não, ou seja, você não tem a base necessária para fazer isso, né? E o que o Rogers está defendendo aqui? É que, calma, né? Deixa o aluno ser livre para aprender, porque essas lacunas de formação de base, elas podem ser preenchidas com isso aqui que a gente está falando, tá? Elas podem ser preenchidas com essa instrução programada, ou seja, maravilha, quer tocar? Bora lá, bora fazer a peça lá pro casamento da prima, da sobrinha da vizinha. Bora, mas ó, eu acho que você vai ter dificuldade talvez para fazer aquilo, aquele outro, mas ó, você pode vencer essas dificuldades, por exemplo, estudando esse livrinho aqui, ó, pega esse método aqui, você dá uma estudada nele, você vai ver que ó, 0 bala você vai ficar aí para conseguir, né? É o tipo da coisa que o aluno pode fazer. E isso é uma forma de dar para esse estudante uma instrução programada, né? Por exemplo, dar um material, um livro, um aplicativo, qualquer coisa, qualquer recurso que ele possa estudar por conta própria para resolver aquelas dificuldades mais de base que ele tem, né? Então, a instrução programada tem sua utilidade, né? Aqui é inestimável a flexibilidade da instrução programada, olha que maravilha, né? Um aplicativo desses que você usa para estudar sozinho em casa, ou um livro que você vai seguindo, vai fazendo os exercícios, vai corrigindo com o gabarito lá do final do livro, né? Quem já estudou idiomas aí com esses livros de instrução programada sabe o que eu tô falando, né? Geralmente tem o gabarito lá no final do livro, você mesmo corrige as suas respostas. Ou seja, você vai fazendo os exercícios no teu tempo, é muito flexível, né? Esse tipo de forma de aprender, né? O aluno que precisa saber como usar um microscópio pode deparar com um programa que abrange esse conhecimento, né? O que planeja passar 3 meses na França pode utilizar-se de uma instrução programada de conversação em francês. Outro que necessita de álgebra, seja para resolver problemas do seu interesse ou simplesmente para ingressar na universidade, trabalhará no programa de instrução em álgebra, né? Ou seja, não precisa o professor ficar ensinando esse aluno a fazer tal coisa, a entender tal assunto. O aluno pode por conta própria descobrir, ele pode por conta própria aprender usando esses materiais de instrução programada, né? Que estão aí já formulados, né? E que as pessoas já usam muitas vezes com o professor ali mandando elas fazerem, né? Pô, não precisa do professor mandando fazer, né? Se é um problema que interessa ao aluno, certamente o aluno por conta própria consegue ir lá e estudar, né?
Mais dos métodos aqui que a gente pode usar, né, para fazer facilitação da aprendizagem é esse dos grupos básicos de encontro. O que é um grupo básico de encontro? Ele trabalha com aquela ideia tradicional do grupo, ou seja, deixa as pessoas se agruparem conforme seus interesses, aí deixa as pessoas se reunirem. Mas o grande foco do grupo básico de encontro é que nele as pessoas não vão simplesmente trabalhar juntas de forma burocrática. Nele as pessoas vão trabalhar juntas de forma absolutamente humana, né? Quem já trabalhou em grupo aí sabe o que eu tô falando, né? Quem já trabalhou, por exemplo, numa empresa, já teve colega sacana, com certeza sabe o que eu tô falando, né? Nem todo mundo que trabalha em grupo, né? Nem todo grupo, às vezes fazendo uma mesma tarefa em grupo, né? Nem todo grupo é um grupo de fato, né? Em nem todo grupo existem relações humanas, né? Não é em todo grupo que as pessoas se reconhecem enquanto sujeitos, se respeitam enquanto pessoas, né? E o que o Roger está colocando aqui é que uma das formas da gente fazer facilitação da aprendizagem, ou seja, uma das formas dos alunos aprenderem de forma livre e por conta própria, é formando esses grupos básicos de encontro, que mais do que serem simplesmente grupos onde as pessoas vão trabalhar fazendo uma mesma coisa, por exemplo, onde todo mundo vai fazer o mesmo exercício de história, né? Mais do que ser simplesmente isso, é um grupo onde as pessoas vão interagir de forma mais humana, vão se respeitar e vão se reconhecer enquanto seres humanos, né? Não vai ter puxação de tapete, não vai ter falta de sensibilidade, falta de empatia, né? Então esses grupos básicos de encontro, eles funcionam mais do que como simplesmente um grupo, né? Eles funcionam como de fato, um lugar onde as pessoas vão para aprender a se respeitar, para aprender a se conhecer, né? Vamos ler um pouquinho o que o Rogers fala sobre eles, né? Esses grupos básicos de encontro, o Rogers desenvolveu muito lá nas experiências dele de terapeuta, né? Ele desenvolveu muito em situações de terapia, mas ele fala aqui que a gente pode puxar eles também para o campo da educação, né? Finalzinho da página 141, penúltimo parágrafo. Tá? É difícil expor em resumo a natureza dessa experiência de grupo, especialmente porque ela varia de grupo para grupo e de líder para líder, né? Então esses grupos básicos de encontro, eles têm um líder, né? Ao contrário de outros grupos que a gente tem aí, né? De um grupo qualquer, né? Ou seja, existe uma pessoa ali com a posição de liderança, né? Essencialmente, o grupo começa com escassa estrutura imposta, né? De modo que a situação e os propósitos são ambíguos e a decisão compete aos membros do grupo. Então, geralmente, o líder do grupo, ele não começa dizendo, hoje a gente vai fazer isso, daí depois a gente vai fazer aquilo e aquele outro, a nossa meta final é pá. Né? Ele não é diretivo. O líder do grupo não trabalha dizendo o que as pessoas devem fazer, mas ele diz, somos um grupo aqui que tem um exercício de história para fazer. E aí? Ele não diz para as pessoas, vamos fazer, vamos começar por aqui, né? Ele deixa que as pessoas se organizem. Então, a princípio, o grupo começa a trabalhar sem uma orientação muito precisa, né? Sem uma estrutura imposta, né? Sem definição de tarefas, você faz isso, você faz aquilo. Não tem uma estrutura, não tem nada pré-determinado, tá? A função do líder é facilitar a expressão e esclarecer ou salientar o padrão dinâmico do esforço do grupo, no sentido de uma experiência significativa. Então, o líder não está ali para dizer, você deve fazer isso, você deve fazer aquele outro. Ele deve estar ali para acolher, e aí, a gente tem um exercício de história para fazer. Vai vir fulano, eu acho que a gente pode começar fazendo isso. Aí Beltrano já vai, não, isso daí é horrível, não sei o quê. O líder está ali para gerenciar essas situações, para dar voz às pessoas, para ajudar elas a mediarem essas relações, né? Em tal grupo, depois de uma troca inicial de cortesias, as expressões de caráter pessoal tendem a acentuar-se. Todo mundo que já trabalhou em grupo sabe que é isso, né? Quando você começa a trabalhar em grupo, é que você começa a ver a pessoa enquanto pessoa, né? É aí que você começa a ver que aquele colega que você sempre amou, né? Aquela pessoa que na cantina sempre trabalhava de um modo, né? Sempre se mostrava ser uma pessoa assim, assado. De repente, começa a se demonstrar de outro modo, né? Normal, acontece, né? Então essas expressões de caráter pessoal, elas tendem a se acentuar, né, nessas experiências. Isso envolve também progressiva liberdade, direta e espontânea comunicação entre os membros do grupo, né? Os disfarces se tornam menos necessários, as defesas se atenuam.
Encontros básicos ocorrem na medida em que as pessoas revelam sentimentos até então ocultos e aspectos do que realmente cada um é, né? Assim como recebem também feedbacks espontâneos, né? Então esses grupos de encontro, eles devem se formar, antes de tudo e mais nada, nessa sinceridade, né? Da pessoa poder se expor, poder dizer o que pensa, poder dizer o que sente de forma aberta, né? Sem precisar se esconder, e também de fazer o contrário, né? De não só falar o que pensa, mas também de receber feedback dos outros, sobre como os outros a observam, sobre como os outros veem as relações que ela está construindo dentro do grupo, né? Então é um grupo ali para ter diálogo franco e para as pessoas se respeitarem, acima de tudo, né? Não é para ter diálogo franco e todo mundo se matar, se xingar e sair com ódio um do outro, né? São grupos para as pessoas aprenderem a se posicionar enquanto pessoas mesmo, né? Então assim é que as pessoas recebem feedbacks, tanto negativos quanto positivos, desses membros do grupo. Alguns ou vários dentre estes se mostram muito mais abertos às relações com os outros, tornando possível maior liberdade de expressão, né? Então o grupo básico de encontro é isso. Esse grupo onde tudo bem, nem todo mundo vai se colocar de forma super aberta, de forma, né, extremamente compreensível, mas ok, né? Esse grupo onde algumas pessoas vão demonstrar mais isso, e onde todo mundo vai estar interagindo ali de repente para resolver um problema em comum, né, para, enfim, chegar num objetivo que tenha sido definido, determinado ali pelo grupo como um objetivo para todos, né? Ou seja, é o bom e velho trabalhar em grupo, mas é um trabalhar em grupo agora com a intenção da gente realmente ouvir o outro, da gente, né, conseguir se colocar, conseguir ter voz, conseguir receber feedback dos outros, né, um feedback que nem sempre é positivo, né, por aí vai. Outra coisa, né, outro método aqui que Rogers defende para ser usado com a facilitação da aprendizagem é a autoavaliação. Não precisa eu falar, vocês já entendem o que é, né, o termo é autoexplicativo, mas bora ler um pouquinho aqui, né, o que o Rogers está dizendo. Estou na página 142, segundo parágrafo. A avaliação de cada um da sua própria aprendizagem é um dos melhores meios pelo qual a aprendizagem auto-iniciada se torna a aprendizagem responsável, ou seja, né, como é que a aprendizagem que eu começo por mim mesmo vai se tornar uma aprendizagem realmente responsável, né? Porque você, a essa altura do campeonato, já deve estar se pensando aí, mas se eu deixar uma turma de alunos sozinho para aprender, para fazer um contrato de trabalho, e eles, nossa, vão escolher o que eles vão fazer hoje. Eles vão fazer o que eles se dispuseram, mas não vão, né? Se você tá aí comigo, você colocando essas dúvidas, né? O Roger está dizendo aqui pra gente, ó, uma das melhores formas do aluno realmente assumir responsabilidade pela sua própria aprendizagem é ele começar a fazer esse negócio aí, da autoavaliação, né? É quando a pessoa tem de assumir a responsabilidade de decidir quais os critérios importantes para si, né? Como é que eu vou julgar boa ou ruim uma tarefa? É quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, né? É quando os objetivos que tenta atingir e a extensão até onde eu atingiu, né, vão ser avaliados. Eu queria fazer tal coisa, eu consegui fazer. Ou, eu só fiz meia boca, né? É quando a pessoa faz isso, que realmente aprende a ser responsável por si mesmo e por suas direções. E é uma coisa que a escola tradicional faz muito pouco, né? A escola tradicional dá muito pouco para o aluno a chance dele dizer o que ele acha bom e o que ele acha ruim, se ele próprio atingiu ou não atingiu os objetivos que ele se dispôs, né? Uma coisa que a escola tradicional não faz, porque a escola tradicional não faz autoavaliação, né? E quando ela faz esse negócio da autoavaliação, ela faz tudo, né, tudo enviesado, né? Talvez vocês já tenham feito autoavaliação em alguma disciplina aí na escola de vocês, e o professor geralmente chegava e falava, que nota você se dá, né? E você, eu vou me dar 10, é lógico, eu não sou bobo nem nada, não quero ficar de recuperação, né? Ou seja, você está fazendo autoavaliação? Não tá. Você não parou em nenhum momento para estabelecer critérios para você. O que é uma boa aprendizagem? O que não é uma boa aprendizagem? Será que eu cheguei até essa boa aprendizagem? Será que eu não cheguei, né? Dificilmente esse tipo de coisa é avaliado aí quando a gente faz aquela autoavaliação bobinha da escola, né? Mas aí o Rogers continua, né?
Quando o aluno faz esse tipo de coisa, ele aprende a se tornar responsável por si próprio e por suas direções. Daí porque parece importante instaurar certo grau de autoavaliação em qualquer tentativa de promover um tipo de aprendizagem experiencial, né? Daí porque é importante todo professor que quer trabalhar com a facilitação da aprendizagem, que quer dar liberdade para os seus alunos aprenderem, daí porque é importante a gente fazer sempre a autoavaliação, porque a autoavaliação, ela não só dá liberdade para o aluno, mas ela traz a responsabilidade dele pensar sobre o que ele próprio fez, sobre as metas que ele vai estabelecer para si mesmo e avaliar se ele chegou ou não chegou naquelas metas, né? É lógico que aqui no livro, né, se vocês quiserem, tiverem interesse depois, o próprio capítulo aqui traz um pouquinho algumas sugestões nesse sentido, né? É lógico que existem formas de você fazer essa autoavaliação, por exemplo, dentro de um sistema escolar, que vai estar trabalhando ali naquela coisa do eu tenho que dar nota para o aluno passar, né? E como é que eu vou estabelecer qual vai ser a nota, por exemplo, do aluno, né? O aluno também pode ser chamado para participar desses processos. E ali na sequência do texto existem alguns exemplos, né, do que pode fazer aí para quem gostar dessa ideia, né, dessa forma de facilitação da aprendizagem. Mas vamos adiante no nosso texto, né? Basicamente, a gente encerra esse capítulo aqui, né, com Rogers dizendo pra gente esses métodos que se pode usar, né, na facilitação da aprendizagem, que, como vocês devem ter reparado, são métodos muito diferentes de boas coisas que a escola tradicional faz, né? E ele até termina dizendo aqui que, basicamente, o que a gente não deve fazer, se eu quero ser um facilitador da aprendizagem, eu basicamente não devo ficar fazendo aquelas coisas que um professor tradicional faz, né? Que é, por exemplo, dizendo qual que é o dever de casa, o que o aluno tem que fazer para me trazer na semana que vem, dizendo o que ele tem que ler, ficar dando aula expositiva, né? Fazendo a avaliação que só o professor avalia, né? Ou seja, fazendo todas aquelas coisas diretivas que o professor tradicional normalmente faz, né? Quando ele não dá liberdade para o aluno aprender, né? Bora para o capítulo seguinte, porque até aqui a gente falou bastante do facilitador, né? Falamos sobre aquelas características que o facilitador deve ter, lembra aquelas 3 que a gente discutiu? Aqui na sequência falamos sobre vários métodos que o facilitador pode usar para fazer facilitação da aprendizagem, ou seja, para não ficar ensinando os alunos, para não ficar dizendo para os alunos o que eles devem ou não devem aprender, ou seja, para dar liberdade para que os alunos aprendam a aprender por conta própria, né? Então esses métodos todos a gente discutiu agora nesse último capítulo que a gente discutiu, né? No capítulo 5. Bora continuar pro nosso próximo. Então, o último capítulo que eu quero discutir com vocês é esse capítulo 7, né? Que tá ali na página 153 do material de vocês, né? É o capítulo sobre aprendizagem e sua facilitação. Ele é uma espécie de resumão de tudo isso que a gente veio discutindo até aqui, especialmente aquela segunda parte dele sobre facilitação, né? Por isso eu quero me focar com vocês nessa primeira partezinha desse capítulo, essa que vai falar sobre aprendizagem. Porque aqui Rogers vai estar dizendo pra gente, nesse capítulo, como que as pessoas aprendem, ou melhor, como que a aprendizagem ocorre. Repara que até aqui, né, a gente já descobriu quais são as características que o facilitador deve possuir, ou seja, como que deve ser um facilitador da aprendizagem, que é o professor, entre aspas, né? A gente só não chama ele de professor, porque ele não vai mais ser essa pessoa que professa verdades, né? Então, a primeira discussão que a gente fez foi isso, quais são essas características que o facilitador deve possuir. Segunda discussão que a gente fez é quais são os métodos que um facilitador pode empregar para fazer facilitação da aprendizagem, ou seja, o que ele pode fazer para que as pessoas tenham essa aprendizagem autodirigida, né? Para que elas aprendam com liberdade, que é justamente o que propõe a facilitação da aprendizagem, né? Que vai se opor àquela ideia tradicional de ensino, que o professor deve dirigir a aprendizagem do aluno, é o professor que deve determinar o que o aluno vai aprender, como, quando um aluno vai aprender, né? Então, a facilitação vai contra tudo isso, né? Ela parte da ideia de que o aluno tem que ter liberdade para aprender, por quê? Porque o aluno precisa aprender a aprender. Mas existem aqui alguns métodos, né, entre aspas, algumas coisas que o professor pode fazer para colocar a facilitação da aprendizagem em prática. Então, a gente já discutiu esses dois assuntos, atitudes do facilitador, métodos para promover facilitação, e agora a gente vai discutir sobre aprendizagem. Para Rogers,
como que as pessoas aprendem, né? Essa pergunta que ele vai estar respondendo para a gente aqui, então, a partir da página 153 do nosso texto. Ele vai enumerar essa discussão aqui, né, em alguns itens, mas eu fiz uma síntese, né, eu tomei liberdade de fazer alguma síntese aqui deles, né, muitos deles se repetem, então eu agrupei alguns aqui para agilizar, né, para facilitar um pouco mais o entendimento e também agilizar a nossa discussão. Na página 153, Rogers vai começar a enunciar a primeira grande crença dele sobre como ocorre a aprendizagem. Para ele, os seres humanos têm natural potencialidade de aprender. O que significa isso? Todo ser humano nasce com capacidade de aprender, né? Ou seja, todo mundo, quando botou o pé no mundo, né, quando saiu da barriga da mãe, certamente tem potencial para aprender alguma coisa de algum jeito em algum momento, né? Por isso que a gente discutia lá no começo, né? O professor, o facilitador, precisa ter essa confiança incondicional no aluno. Incondicionalmente o aluno vai ser capaz de aprender alguma coisa, porque para Rogers o ser humano é isso, né? Essa pessoa que tem potencial natural para aprender. Todo mundo nasce com essa capacidade de aprender, né? Todo mundo aprende alguma coisa, com certeza, né? E Rogers explica um pouquinho isso melhor para a gente ali, né, no segundo parágrafo da página 154, né, quando ele diz que essa potencialidade e desejo de aprender, de descobrir, de ampliar conhecimento e experiência podem ser libertados sobre apropriadas condições, ou seja, todo mundo nasce com essa capacidade para aprender e eu posso libertar essa capacidade das pessoas se eu der as condições adequadas para que isso aconteça, né? Trata-se de tendência em que se pode confiar e todas as vias de acesso à educação que temos descrito, né? Ou seja, tudo isso que o Rogers está falando aqui no livro dele, né? Tudo isso, né? Se você fizer, né? Vai levar o aluno a desenvolver esse seu desejo natural de aprender, né? Que é uma coisa que a escola tradicional faz muito pouco, né? A escola tradicional muitas vezes falha em ser esse ambiente que vai permitir ao aluno despertar a sua natural potencialidade para aprender, né? Todo ser humano, de fato, nasce com potencial para aprender, né? Até mesmo, pode pensar, uma criança com deficiência, né? Certamente ela nasce com potencial para aprender, né? E a gente aprende ao longo da nossa vida. A gente aprende muitas coisas sem a gente precisar ir para a escola, né? Por exemplo, as crianças aprendem a falar sem precisar de um professor de português ensinando, né? As crianças aprendem, sei lá, a se comportar socialmente sem precisar de um professor ali ensinando boas maneiras, né? As pessoas aprendem naturalmente, né? Então esse é o primeiro fato aqui sobre a aprendizagem, né? Sobre como ocorre a aprendizagem que Rogers vai estar trazendo para a gente, né? Segundo assunto, segunda questão aqui em torno da aprendizagem, né? Rogers diz que a aprendizagem significativa verifica-se quando o estudante percebe que a matéria a estudar se relaciona com seus próprios objetivos. Ou seja, a aprendizagem significativa, aquela que acontece de verdade, é aquela que, para acontecer, o estudante precisa ver naquela coisa que ele está aprendendo alguma coisa que se relaciona com ele, com seus próprios objetivos, com as coisas que ele traçou que são importantes para ele aprender, para ele conhecer, para ele fazer na sua vida, né? Então, isso com certeza vocês já experimentaram, né? A gente só aprende aquelas coisas que nos interessam, aquelas coisas nas quais a gente vê algum propósito, né? Coisas que a gente não vê propósito nenhum para aprender, a gente pode até decorar para fazer a prova e, ok, fiz a prova e passou, né? Mas dificilmente você vai lembrar daquilo depois, ou seja, dificilmente eu posso dizer que você aprendeu de fato aquilo, né? Então, a aprendizagem, para acontecer mesmo, ela precisa se relacionar com os objetivos que o estudante tem, né? Com o que ele resolveu para a vida dele, né? De maneira um tanto mais formal, dir-se-ia que uma pessoa só aprende significativamente aquelas coisas que percebe implicarem na manutenção ou na elevação de si mesma, né? Ou seja, a gente só aprende aquelas coisas que a gente vê que vão ser produtivas para a gente. Nossa, eu tô aprendendo psicologia, por quê? Porque eu tô vendo que isso vai ser muito bom para mim enquanto professor. Eu vou saber, né, trabalhar melhor com os meus alunos, eu vou saber me relacionar melhor com eles, resolver meus problemas do dia a dia, né, minhas questões de sala de aula. Você aprende psicologia se você vê o propósito.
Mas se você aí, pô, eu nem sei se eu quero ser professor, nossa, eu acho que eu nem quero ser professor, né? Então, por que você vai aprender psicologia, né? Certamente você não vai se engajar com essas coisas, por exemplo, que a gente está estudando aqui, né? E eu dei o exemplo da psicologia porque ele está mais na mão aqui pra gente pensar, tá bom? Mas, enfim, né? A gente só aprende aquelas coisas que de algum modo nos ajudam na manutenção de nós mesmos ou na elevação de nós mesmos, ou seja, a gente só aprende aquelas coisas que de algum modo nos interessam pessoalmente, né? Para eu me tornar melhor, para eu saber mais coisas, para eu conseguir fazer coisas que eu não faço, coisas que me interessam e por aí vai, né? Então, como que as pessoas aprendem? As pessoas aprendem por uma potencialidade natural e quando que elas aprendem ou como elas aprendem, quando a coisa a ser aprendida é uma coisa significativa para a pessoa, né? É uma coisa assim que diz respeito aos interesses da pessoa, né? Mas Rogers continua, né? Como ou quando, por que as pessoas aprendem, né? Ele vai trazer aqui uma série de motivos, né? Mas eu resumi todos eles aqui nesse ponto 5, né? Acho que esse ponto 5 traz uma boa síntese de tudo que ele estava falando ali anteriormente, né? Quando, como, por que as pessoas aprendem? Elas aprendem quando é fraca a ameaça ao eu, tá? Quando isso acontece, pode perceber-se a experiência sobre formas diversas e a aprendizagem pode ser levada a efeito. Ou seja, as pessoas aprendem quando é fraca a ameaça ao eu. O que é isso? Vamos ver um exemplo que acho que fica mais fácil, né? Em certo sentido, essa é apenas uma extensão ou uma elucidação do princípio anterior, ou seja, aquilo que eu falei, né? Esse quinto ponto aqui resume um pouco os pontos anteriores, né? Um bom exemplo do que ele implica é o caso do fraco em leitura, né? Ele estava falando ali anteriormente sobre um aluno. Imagina um aluno que tem dificuldade para ler, né? Quando é chamado para ler em sala, deixa-se tomar de um pânico interior e as palavras na página aberta transformam-se em símbolos menos inteligíveis do que quando se encontra assentado na sua carteira antes de ouvir o seu nome, né? Ou seja, uma pessoa que tem dificuldade de ler, né? Se ela é chamada para ler, meu Deus do céu, ela não consegue fazer mais nada, né? Quando se acha num ambiente em que está certo de sua segurança pessoal e quando se convence de que não há ameaça ao seu eu, vê-se, uma vez mais, livre para perceber os estímulos na página, diferenciando uns dos outros, reconhecendo os diversos elementos de palavras semelhantes, percebendo significados parciais e tentando reuni-los. Em suma, progride nos processos de aprendizagem, né? Que o Rogers está falando aqui pra gente. Em outras palavras, que quando a pessoa se sente ameaçada, quando ela tem medo, por exemplo, de ser exposta em uma situação desconfortável, enfim, quando ela sente medo de ser agredida, às vezes verbalmente por um comentário do professor, por um comentário do colega, né? Em síntese, quando a pessoa se sente ameaçada, quando o seu eu percebe uma ameaça na aprendizagem, a aprendizagem não acontece, né? Geralmente a gente se bloqueia para aprender. E é bem esse caso do aluno, né, com dificuldade de leitura. A partir daquele momento em que a ameaça ao eu diminui, ou seja, que a pessoa se sente confortável, que ela vê que não tem problema, não precisa ela se sentir ameaçada, nada de mal vai acontecer para ela, né? Quando a ameaça ao eu diminui, nossa, a pessoa consegue aprender, consegue fazer coisas, consegue entender assuntos que de repente ela não estava conseguindo entender, coisas que ela não estava conseguindo fazer anteriormente, né? Provavelmente esse é o caso do pessoal da música, né? Talvez tenha alguém que... mas acho que não só do pessoal da música, né? Acho que todo mundo, enquanto aluno, já vivenciou isso um pouquinho em algum momento da vida, né? Mas é o caso, por exemplo, de às vezes o pessoal da música, né? Em casa você super consegue tocar as coisas, você super consegue fazer. Aí você senta na frente do teu professor para tocar, para mostrar para ele o que você estudou, tudo aquilo que você estava conseguindo fazer super bem e nada sai, nada funciona, né? Porque é justamente isso, né? Quando há ameaça ao eu, a aprendizagem não ocorre, né? Aí às vezes o teu professor está ali te pedindo coisas na aula e você não consegue fazer, porque você está se sentindo em constante ameaça, né? Parece que o troço não entra na tua cabeça, né? Porque você está só ali com medo daquela situação, né? Com medo daquele momento em que você vai mostrar que você não sabe, que você não conhece e seu professor vai brigar, ou seja, o seu eu estará ameaçado, né? Então, aqui Rogers diz pra gente, né? Quando a ameaça ao eu ela se diminui, aí a aprendizagem ocorre, né? Era basicamente o que ele estava dizendo, né? Usando ali o exemplo do aluno com dificuldade de leitura, né?
mais uma, né, uma condição ou uma explicação, né? Por que as pessoas aprendem, da onde que vem a aprendizagem das pessoas, né? Rogers diz que é por meio de atos que se adquire a aprendizagem mais significativa, ou seja, como que as pessoas aprendem? Elas aprendem por meio de atos, elas aprendem agindo, elas aprendem colocando a mão na massa. O que ele quer dizer com isso? Que não é ouvindo o meu vídeo passivamente que você vai aprender, tá bom? Não é botando o YouTube para tocar ali na velocidade 2.0 que você vai conseguir aprender essas coisas que eu tô lhe falando, que você vai conseguir entender a teoria de Rogers, né? Como que a aprendizagem ocorre? É por meio da ação, né? Não é com o estudante passivo, ali simplesmente ouvindo as coisas que o professor fala, né? Como um vegetal que vegeta ali passivamente, né? Não é com o aluno vegetando que a gente vai conseguir aprender qualquer coisa, né? Ou seja, para que haja aprendizagem precisa haver ação, né? Você precisa botar a mão na massa, você precisa participar do fórum desse vídeo aqui, né? Você precisa ir lá e responder as questões norteadoras de leitura. Você precisa botar a sua mão para funcionar e o seu cérebro junto, né? Para você conseguir sistematizar, organizar, resumir, por exemplo, as coisas que a gente está discutindo nesse vídeo, né? Ou seja, só quando há ação é que há aprendizagem, né? Aí o Rogers explica pra gente, né? Um dos modos mais eficazes de promover a aprendizagem consiste em colocar o estudante em confronto experiencial direto com problemas práticos, né? Por exemplo, de natureza social, ética, filosófica ou pessoal, e com problemas de pesquisa, ou seja, você bota uma indagação, uma pergunta, algo que o aluno precisa pesquisar para responder, ou então coloca para ele um problema prático. E aí, né, se você se deparar numa sala de aula com uma situação assim assado, o que você faz, né? Ou né, botar uma situação de vida real ali, né, para o estudante conseguir resolver, para ele conseguir agir e, por meio da ação, construir a aprendizagem, né? Porque a aprendizagem é esse troço que a gente só constrói se a gente bota a mão na massa, né? E Rogers não é o único que fala isso, a gente vai ver depois quando chegar em Piaget. Piaget vai falar uma coisa muito parecida, tá bom? Como é que a aprendizagem ocorre? Por que ela ocorre? Em que circunstâncias ocorre? O Rogers continua dizendo que a aprendizagem é auto-iniciada, né? Essa aprendizagem que o Rogers defende, né? Essa aprendizagem que não é dirigida pelo professor, mas é auto-iniciada pelo aluno, né? Essa aprendizagem auto-iniciada que envolve toda a pessoa do aprendiz, ou seja, seus sentimentos e a sua inteligência, é a mais durável e impregnante. Ou seja, qual é a boa aprendizagem, qual é aquela aprendizagem duradoura? É aquela que envolve toda a pessoa do aprendiz. O que ele quer dizer com isso, né? O trechinho da sequência explica melhor. Descobrimos isso em psicoterapia, onde a aprendizagem mais eficaz é a da pessoa que se deixa envolver totalmente por si mesma. Ou seja, não se trata de aprendizagem só do pescoço para cima. Ou seja, aprender não é uma coisa que a gente aprende do pescoço para cima. Para a gente aprender, a gente não precisa botar em ação só a cabeça da gente, né? Aprendizagem, né, ou aquela aprendizagem duradoura, é um tipo de aprendizagem em nível visceral, né, ou seja, é uma aprendizagem que envolve não só o intelecto, é uma aprendizagem que envolve também os sentimentos do aluno, né, uma aprendizagem que é mais profunda e impregnante, né, você com certeza entende o que eu estou falando, né. Quais que são aquelas coisas que você aprende mesmo, né? São aquelas coisas que você organizou só dentro da sua cabeça ou aquelas coisas pelas quais você também se apaixonou? Aquelas coisas pelas quais você aprendeu a nutrir um sentimento especial? Quer dizer, às vezes não é nem paixão, às vezes é ódio profundo mesmo, né? Às vezes é ódio daquele que você fala, mas agora nem que seja, né, pela força do ódio eu vou aprender esse negócio. E você vai e aprende, né? Ou seja, a aprendizagem duradoura é aquela que não envolve só intelecto, mas é aquela que envolve também sentimento, é aquela que envolve o corpo todo, né? Não é só do pescoço para cima, é do pescoço para baixo, né? É a pessoa como um todo, é o aprendiz de forma integral, né? Não tem como a gente aprender as coisas se a gente não se envolver em alguma medida sentimentalmente também com as coisas, né, que a gente quer aprender. Mais um princípio, né, mais uma das explicações aqui do Rogers sobre como acontece, por que acontece a aprendizagem, né?
A independência é a criatividade, né? A independência, a criatividade e a autoconfiança são facilitados quando a autocrítica e a autoapreciação são básicas e a avaliação feita pelos outros tem importância secundária. Ou seja, como é que a pessoa aprende de forma independente, criativa, né, de forma realmente autônoma? Como que a pessoa aprende, né? É quando a autocrítica e a autoapreciação dela estão podendo acontecer, né? Quando a pessoa consegue se autoapreciar, consegue se autocriticar, e não quando ela fica dependendo o tempo todo de alguém dizer para ela o que é certo ou o que é errado, né? Pode pensar aí. Provavelmente as coisas que você aprendeu e você procurou se aperfeiçoar e estudar cada vez mais e entender cada vez mais, porque você era muito autocrítico consigo mesmo, né? Porque você, poxa, mas eu acho que eu ainda não sei tudo que eu posso saber, ou nossa, eu acho que eu não estou conseguindo fazer bem isso. Você se avaliava o tempo todo, né? Você estava ali tentando se perceber, tentando se entender, tentando se observar, né? Quando esse tipo de coisa acontece, a gente consegue aprender de fato, né? O pessoal das teorias de motivação, né, vão dizer que é quando a gente tem uma aprendizagem autorregulada, ou seja, quando eu consigo entender por que eu aprendo, por que eu não aprendo, é quando eu consigo pensar sobre a minha própria aprendizagem, que de fato eu vou aprender, né? Quando a gente está ali o tempo todo dependendo do feedback do professor, eu tirei 0, tá bom, eu tirei 0, mas não tô nem aí sobre, né, entender o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer melhor, né, o que já funcionou, se eu não faço essa análise, né, dificilmente eu me engajo em aprender, dificilmente a aprendizagem ocorre, né? Aqueles estudantes que têm mais consciência, né, sobre a sua própria aprendizagem, sobre o que estão fazendo ou deixando de fazer, são estudantes que aprendem muito, muito, muito mais, né? Então é isso que o Roger está dizendo pra gente, né? Que a aprendizagem acontece mesmo quando o aluno consegue se autoavaliar, né? Por isso, inclusive, a gente, professor, tem que fazer mais autoavaliação com o aluno, né? Mais um ponto, um último, um décimo, né? Uma última explicação aqui do Rogers sobre por que as pessoas aprendem, como que acontece a aprendizagem. A aprendizagem mais socialmente útil no mundo moderno é a do próprio processo de aprendizagem, uma contínua abertura à experiência, à incorporação dentro de si mesmo do processo de mudança. Ou seja, né, na verdade, o Roger está fazendo uma síntese do que a gente estava discutindo até aqui e de tudo aquilo que a gente começou dizendo no nosso texto, né? Lembra como é que a gente começou o nosso vídeo? Com o Rogers dizendo que ensinar é atividade muito super valorizada, né? Nossa, a gente perde muito tempo ensinando as pessoas, a gente se preocupa muito, a gente professora, sobre como ensinar melhor, né? E para Rogers isso é uma grande bobagem, né? Porque que eu vou ficar ensinando as coisas que eu sei, se amanhã ou depois essas coisas que eu sei não vão ter mais validade nenhuma, o mundo já vai ter mudado, né? Então, para Rogers aqui, né, ele finaliza essa discussão dele sobre a aprendizagem, dizendo que a aprendizagem mais importante que as pessoas podem fazer é o que a gente dizia desde o começo do texto, né? O aprender a aprender, né? É o estar capacitado ali para essa mudança contínua, né? Para esse mundo que se transforma constantemente. E a cada transformação que o mundo sofre, eu preciso aprender uma nova coisa, né? Eu que sabia dirigir carroça, de repente preciso aprender a dirigir um carro, de repente preciso aprender a pegar um avião, de repente, né? As pessoas precisam constantemente aprender nesse mundo que sofre mudanças vertiginosas hoje em dia, né? Então, é a aprendizagem mais importante de todas, né? Essa aprendizagem do aprender a aprender. E Rogers termina, né? Acentuamos nos capítulos anteriores que uma espécie de aprendizagem estática da informação foi bem adequada nos tempos primitivos, né? Nesse mundo que já passou. Se a nossa cultura atual sobrevive, é porque fomos capazes de desenvolver pessoas para as quais a mudança é o fato central da vida e que se prepararam para viver satisfatoriamente tendo em vista esse fato central, né? Ou seja, se a gente sobrevive enquanto humanidade ainda hoje em dia, é porque a gente tem pessoas que se adaptaram à mudança, se adaptaram a aprender constantemente, né? E se a gente tem uma coisa importante para, né, trabalhar com os nossos estudantes, é justamente isso, esse aprender a aprender, né? Alimentar neles essa coisa que é natural do ser humano, que é essa vontade para aprender as coisas, né? Para saber, essa curiosidade que é inata, né? É só dar espaço para que ela floresça e para que os alunos aprendam a estar constantemente aprendendo outras coisas, né? Essa aprendizagem
mais importante que a gente pode ajudar os nossos alunos a construir. Então é isso nesse vídeo, né? Espero que vocês construam a sua própria aprendizagem, que vocês também ajam de forma autônoma, responsável, autocrítica e também participem, né? Que a gente interaja, possa interagir, possa trocar as nossas impressões lá nos fóruns, tá bom? Então, responsabilidade, não deixem de fazer aquilo que eu sei que vocês sabem que é importante para vocês mesmos, né? Eu sei que vocês sabem que sem o engajamento com as disciplinas, vocês não vão aprender essas coisas que eu acho que são relevantes para vocês enquanto professores, tá bom? Espero que vocês compartilhem comigo essa mesma crença, tá bom? Então é isso por enquanto, a gente se vê no próximo vídeo e vai conversando ali nos fóruns do ABA. Tchau, tchau!